Ok, antes de tudo, bom dia a todos. Vamos acomodando quem está ainda chegando, já tem bastante lugar. E queria, antes de tudo, dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje, por dois motivos principais, são vários motivos, mas se a gente fosse elencar dois principais. Primeiro, que o tema gestão de pessoas é efetivamente um tema muito apaixonante, porque mescla dimensões do negócio, dimensões econômicas, dimensões humanas. Então, realmente é um tema bastante rico e que, por isso mesmo, traz bastante complexidade para as empresas. E segundo, porque é um evento em grande magnitude direcionado também para empreendedores, que é uma categoria na qual eu também me enquadro, já que fundei essa LibRH há quase 6 anos atrás e venho sentindo na pele também a situação de ser empreendedor, de ter que fazer mais com menos, ter que gerenciar as pessoas, tendo as restrições de orçamento e os desafios do dia a dia também. Então, muito do que a gente vai passar são situações vivenciadas na pele também e que a gente sabe como é no dia a dia, tratar das pessoas e motivar, levando em conta os desafios de ser empreendedor no Brasil. O tema de hoje, gestão de pessoas, vale a pena investir? É uma provocação, na verdade, o que está por trás é que realmente vale muito a pena investir em gestão de pessoas, mas a gente vai trabalhar isso ao longo da palestra, quais são os pontos por trás dessa decisão e quanto investir. Começando com uma reflexão, que eu até jogo para vocês pensarem um pouquinho, vamos chegando. Fique à vontade, está bem no início ainda. Bom dia. Essa é uma reflexão interessante, não é? Qual a importância das pessoas para o seu negócio, para o desafio do dia a dia, para cada empresa? Qual que é a realidade que a sua organização mais se assemelha? E a gente sempre fala, a gente encontra essa reflexão muito no dia a dia dos empresários, muito no dia a dia dos nossos clientes, das pessoas com as quais a gente conversa. Se as pessoas, na verdade, são protagonistas, são os atores principais de uma peça, são aqueles que realmente performam junto aos clientes, que têm um impacto decisivo nos resultados do negócio, ou seja, estão mais se assemelhando à imagem de um time vencedor, que tem um impacto tremendo no resultado, ou simplesmente engrenagens de uma máquina, realmente peças de um cenário muito mais amplo que não tem um papel tão forte nos negócios. É claro que para cada empresa, para cada tipo de negócio, existe uma importância maior ou menor. Mas cada vez mais, se a gente for comparar a realidade econômica hoje versus 200 anos atrás, 200 anos atrás as pessoas eram simplesmente uma parte ali do processo, quase que empregando a sua força, o seu movimento, não tanto a criatividade, não tanto o pensamento, só que essa realidade do trabalho mudou muito, não é verdade? Hoje em dia, se a gente for falar do setor industrial, se vocês forem visitar uma fábrica química hoje em dia, vocês não vão encontrar aquela imagem de operador de produção que se imaginam muitas vezes. Não é aquele operador que vai estar acompanhando uma linha, que vai estar mexendo diretamente no produto. Hoje em dia esse trabalho é feito atrás de uma tela de computador. O operador de uma indústria química hoje fica numa tela de computador, fica analisando indicadores do processo, ele tem que decidir se alguma intervenção será necessária. Então, cada vez mais as pessoas têm que tomar decisões, e por mais que as empresas invistam, têm que investir em sistemas, têm que investir em equipamentos, sempre por trás desses equipamentos e sistemas estarão pessoas tendo um papel fundamental para que a coisa funcione ou não. Então, essa é uma questão de reflexão. Na verdade, depende muito, segmento a segmento. É lógico que aqui está polarizando um pouco. Dificilmente a gente tem uma empresa que é só do lado esquerdo ou só do lado direito, mas é uma polarização para provocar um pouquinho essa reflexão de que cada vez mais as empresas caminham para uma realidade em que as pessoas têm esse papel fundamental para a geração de resultados. E falando um pouquinho de teoria, na verdade só 2 slides, só para a gente refletir um pouquinho. Quando que se iniciou a preocupação com o fator humano nas empresas? Quando que descobriram a importância
de não olhar simplesmente para tempos e movimentos, não olhar simplesmente para a tecnologia dos equipamentos, para a energia, não olhar simplesmente para as instalações industriais. Qual que foi o início desta conclusão da importância do fator humano? Foi um estudo muito interessante realizado por Mayo, em 1927, foi o ano da conclusão do trabalho, em uma fábrica em Chicago, em que resolveram, na verdade, procurar iniciativas que buscassem incrementar a produtividade na produção. E alguns dos pesquisadores, um deles teve uma ideia, vamos aumentar o grau de iluminação na fábrica para checar o que aconteceria com a produtividade. O que fizeram? Aumentaram a luminosidade na fábrica e olharam, pô, o pessoal está trabalhando melhor, aumentou a produtividade, a quantidade de peças foi incrementada. E falaram, legal, para a gente ter certeza, vamos aumentar novamente o grau de luminosidade e ver o que acontece. Aumentaram a iluminação e a produtividade novamente se elevou. E foram testando por diversas vezes, até que alguma mente com algum bom senso crítico falou, espera aí, para a gente ter certeza mesmo, vamos fazer o caminho contrário. Vamos reduzir a luminosidade e ver o que acontece. Reduzir a luminosidade. Alguém lembra o que aconteceu? Alguém já teve contato com esse estudo? Diminuíram o grau de iluminação e a produtividade ainda mais aumentou. O que será, hein? Foram investigar, conversar com as pessoas. Sabe o que os operários falaram? Pô, a gente sentiu que o nosso trabalho é importante. Tinha gente olhando o que a gente fazia, tinha gente preocupada em que a gente trabalhasse melhor, preocupado com as nossas condições, com as instalações, com o ambiente. E, na verdade, essa foi a grande conclusão desse trabalho. Ou seja, a importância dos aspectos sociais e psicológicos para a produtividade no trabalho. Não é só ter o melhor fluxo desenhado, não é melhor equipamento apenas que resolve a situação, mas sim também as pessoas se sentirem valorizadas. Então, esse foi um primeiro ponto que trouxe a atenção do mundo empresarial para o fator humano. E serviu de partida para toda teoria comportamental. Até hoje, quando a gente fala do reconhecimento não monetário, isso é muito importante, ou seja, remuneração é fundamental. Inclusive, essa LibRH, da qual eu faço parte, a maior parte dos projetos são de remuneração, mas a gente fala, remuneração é uma parte. O reconhecimento, a satisfação, todo lado não monetário, é tão importante quanto. E tudo isso surgiu dessa experiência que não tinha esse objetivo e acabou tendo essa conclusão bem interessante. E as áreas de recursos humanos no Brasil? Porque quando a gente fala do fator humano, a área que tem um papel em viabilizar, em ajudar bastante na gestão do fator humano, é a área de recursos humanos. E como que ela vem evoluindo ao longo do tempo? Se a gente for observar, as áreas de recursos humanos do Brasil, elas vieram principalmente com a necessidade do cumprimento da legislação trabalhista que foi estabelecida através da CLT em 1943, que da noite para o dia, vocês podem imaginar a quantidade de leis novas, procedimentos que até hoje, quem acompanha isso sabe que realmente é algo muito que atormenta as empresas, a quantidade de documentos, de registros e de informações. Então, da noite para o dia, as empresas tiveram que se preparar para tudo isso e o enfoque foi muito maior nesses aspectos legais, no cumprimento de requisitos legais. E muito legal de observar que essa evolução é no tempo, mas a gente vê muitas empresas ainda distribuídas por essas fases. Então, tem muitas empresas que ainda têm área de recursos humanos muito focada na parte mais processual. Segunda onda de evolução das áreas de recursos humanos, é um nome que a gente utiliza, mas tem diversas formas, é o que a gente chama do fator humano, muito influenciado até pelo estudo que a gente mostrou na página anterior, das teorias comportamentais, que é o lado do fator humano, que trouxe para as empresas os testes psicológicos, os treinamentos comportamentais, ou seja, não adianta só a pessoa ter um expertise técnico muito apurado, se não souber agir, atuar em grupo, numa organização, ter liderança, ter conseguido engajamento das pessoas, persuasão, os resultados não são atingidos. E um foco muito grande em desenvolvimento de lideranças. E a terceira grande onda que a gente vê acontecer agora é algo novo, cada vez mais em discussão, ainda em consolidação, é recursos humanos atuando mais em gestão de negócios, que é o conceito do business partner, que muitas empresas já têm, que é o consultor, o suporte ao negócio, dentro das empresas, o consultor interno de recursos humanos, e cada vez mais o business player, que é recursos humanos, atuando diretamente no negócio. Isso vale uma reflexão,
que muitas empresas ainda estão no primeiro estágio, algumas do segundo e poucas no terceiro. E é uma área difícil, porque tem toda... A gente costuma falar que recursos humanos vivem no sanduíche dentro das empresas, porque de um lado tem pressão do negócio, o resultado que tem que ser atingido, do outro a pressão dos funcionários, e é uma área que cada vez mais tem que contribuir diretamente para o negócio, pensar junto com o empreendedor, pensar junto com o empresário, e quem é empresário observando isso é entender que vale muito a pena procurar uma área de recursos humanos que olhe para o negócio, que com certeza tem atenção nos aspectos 1 e 2, mas que fundamentalmente olhe e participe do negócio, para daí sim valer investimento em gestão de pessoas. Então, só uma base rápida de onde veio a importância de gestão de pessoas e dos estágios evolutivos para realmente trazer o referencial para a nossa conversa. Uma pergunta que me fazem com frequência, às vezes quando estou em almoço, alguma conversa com o empresário, o empreendedor que está começando a montar sua estrutura de recursos humanos, e ele pergunta, o que eu tenho que fazer primeiro? Como que eu começo a investir mais? Como iniciar a minha estratégia de gestão de pessoas? Porque a definição mais simples de estratégia é fazer escolhas, é alocar recursos, então como o tempo é escasso, por onde eu devo começar a montar a minha estratégia de gestão de pessoas? Primeiro ponto, assim como uma estratégia de marketing tem que partir do cliente, o primeiro ponto de uma estratégia de gestão de pessoas é olhar que perfil de talentos a minha organização precisa. Que tipo de profissional? Profissional mais agressivo, mais criativo, mais organizado, mais focado em atendimento ao cliente. Isso depende de negócio a negócio. Então tem que pensar que perfil profissional a minha empresa realmente necessita. Esse perfil varia muito de área para área. Tem alguma área, digamos, área de vendas, que eu tenho que ter um perfil completamente diferente, uma área de atendimento a cliente, uma área de operações. E há posições-chave. Ou seja, na minha estrutura existem atacantes que realmente são posições que demandam craques, que se ali eu não tiver um craque, o negócio todo pode ter um impacto ruim, ou ao contrário, se eu tiver os melhores talentos em determinada área, isso pode alavancar meus resultados. Então essa segmentação também é fundamental. Começar a pensar se tem algum grupo que realmente tem um impacto mais forte nos resultados de negócio. Depois dessa análise, dessa segmentação dos perfis, de que tipo de talentos, como são esses talentos, vem a questão, onde e como posso captar esses profissionais? Vou contratar recém-formados e desenvolver, recém-formados ou estagiários e desenvolver, que é muito positivo para que eles se integrem à cultura, conheçam bem a empresa, ou pelo ritmo de crescimento do negócio eu não posso só ter essa estratégia, eu vou ter que pegar da concorrência. Se eu tiver que pegar da concorrência, o que acontece? Custa caro, não custa? Tem que tirar a pessoa de um concorrente, levar, custa caro. Será que eu consigo contratar de outras áreas afins e desenvolver para no prazo X essa pessoa já possa entregar resultados? Então essa reflexão é fundamental. E a partir daí, tem que olhar, assim como numa estratégia de marketing focada no cliente, qual que é o diferencial que uma carreira em minha empresa pode oferecer. É como se fosse um produto. Eu estou oferecendo um produto para a pessoa, esse produto é trabalhar na minha empresa. Qual que é o diferencial que eu vou oferecer? E tem N posicionamentos, mas se não houver um posicionamento claro, fica difícil conseguir atrair, manter e motivar essa pessoa. E tem vários no mercado. Qual será o meu posicionamento? Tem empresas que se posicionam como melhor pagador, ou seja, aquela que consegue remunerar melhor, geralmente. Ter uma margem mais satisfatória, alguma situação de negócio que ela consiga pagar melhor. É um ótimo cenário, é até, ou seja, bastante, tendo essa estratégia facilita muito para atrair e reter, mas é difícil. Você tem que ter, para pagar muito acima da média de mercado, você tem que ter uma rentabilidade muito acima da média de mercado, que não acaba sendo tão fácil. Ambiente de trabalho mais saudável, essa é uma estratégia também muito interessante. Tem empresas que não pagam acima do mercado, às vezes pagam na mediana, um pouco abaixo, a gente acompanha isso. Só que o ambiente de trabalho é tão positivo, é tão saudável, que a pessoa acaba ficando. Ela se sente à vontade, ela não tem aquela pressão, aquela cobrança o tempo todo na tarefa, no tempo, né? A cobrança é mais do resultado, a cobrança é mais do desempenho, mas não é aquela monitoria constante em cima do que está fazendo naquele minuto, naquele segundo, naquela pressão. As pessoas têm um relacionamento saudável, se sentem à vontade para criar, isso acaba sendo uma vantagem. A gente tem nessa categoria
o Google, por exemplo, que o Google é conhecido por não ser o pagador mais agressivo na indústria na qual ele se insere, no seu segmento de mercado. Só que tem características, entre essas, o funcionário pode levar o seu cachorro de estimação para o escritório, tem várias outras coisas que realmente criam um ambiente de trabalho diferente. Potencial de crescimento, ou seja, a gente não paga acima do mercado, nosso ambiente de trabalho pode ser também na média de mercado, não é mais saudável do que a média. Só que aqui você tem um potencial de crescer muito grande. A empresa vem evoluindo, vem se expandindo e a pessoa aposta no futuro do negócio. Então, essas são algumas possibilidades de posicionamento, mas é importante refletir, é como se fosse um produto. Estou oferecendo esse produto que é trabalhar na minha empresa, qual que vai ser o diferencial? Isso tem que ficar claro para quem entra também. E o que preciso oferecer para não perder os talentos principais da empresa? A gente vai explorar em um slide essa questão tão importante que ela é. Ou seja, tenho armas para competir nessa guerra pelos talentos, que agora a economia está voltando ainda bem a reaquecer. O item, a questão da guerra dos talentos, que foi muito forte nos últimos 5 anos antes da crise, vai voltar com tudo também. E um ponto que a gente vai amarrar com o próximo slide, devo começar a investir em gestão de pessoas através de que frente de trabalho? Porque a área de recursos humanos é muito criativa a inventar nomes, não é? Mentoring, Assessment, Coaching, Stock Options, tem tantos nomes que acabam confundindo o empreendedor na hora de saber por onde começar. E até pensando nisso que a gente montou no slide, pensando num caminho de como iniciar a investir mais em gestão de pessoas. O primeiro passo é a definição da estratégia do posicionamento enquanto empregador em linha com o que a gente mostrou no slide anterior. Tem que ter claro qual que é a minha proposição de valor para o colaborador, para o funcionário, seja o nome que a empresa adotar. A partir daí, tem o lado da estrutura clara. O que é a estrutura clara? A pessoa, quando entra na empresa, tem que entender em que nível ela se encaixa. Então, o desenho do modelo de cargos e carreira, ou seja, quais são os níveis. Eu sou o quê? Eu sou um analista, um assistente, um coordenador, um gerente. Então, ter uma visibilidade, até porque isso traz um senso de crescimento. Até onde a pessoa pode chegar e a descrição do próprio cargo. Muita gente fala, bom, essa parte burocrática, tem que descrever os cargos, que coisa chata, eu não tenho tempo para fazer. Mas isso traz uma clareza muito grande, porque senão a pessoa entra na empresa e não sabe o que ela tem que fazer, o que é esperado. Acaba sendo um primeiro senso até de padrão de desempenho exigido. Então é fundamental ter essa clareza. E por quê? Ou seja, por quê? É importante o modelo de cargos e carreira, a descrição dos cargos, até porque essa é uma base. Primeiro, que acabou saindo um pouco da formatação. Primeiro, recrutamento e seleção. Se eu estou contratando uma pessoa para uma vaga, eu tenho que entender bem o que ela vai fazer. Que tipo de vaga é essa? Demanda uma pessoa com formação em engenharia, porque é um cargo técnico ou industrial, ou não, pode ser formado em administração, economia, mais uma visão de negócios, é um técnico, ou seja, que tipo de perfil profissional que eu preciso para essa vaga, e com o formulário de avaliação de candidatos amarrado com as descrições de cargo, com o modelo de cargos e carreira, para ver até que ponto aquela pessoa se encaixa dentro do que a empresa precisa. Já tendo isso, já dá para começar a pensar num voo mais alto. A gente vai falar de meritocracia mais para frente, que é uma palavra fundamental no mundo de gestão de pessoas hoje em dia. Eu já posso pensar num processo de avaliação de desempenho. Por quê? Porque eu sei o que é esperado de cada um. Eu traço qual que é o padrão, quais são as atribuições, as responsabilidades, o que tem que ser feito. Daí eu já tenho avaliação de desempenho. Vocês vão ver que esse item permite várias amarrações fundamentais, mas se não tiver uma base construída, vai ficar tudo no ar, não é? Imagina entrando numa empresa, você vai ser avaliado. Só que a gente não tem claro o que é o seu cargo, o que você tem que fazer, o que é responsabilidade, o que não é, fica esquisito, não é? Mais ou menos como entrar num jogo que você não sabe as regras de funcionamento. Então tem que ter essa base sólida, porque caso contrário, daí para frente a coisa pode ruir. Então avaliação de desempenho. E o outro lado que é fundamental também para dimensionamento de custo, para saber quais são os valores salariais competitivos de mercado, que a gente chama de estrutura salarial, que é para cada cargo ter a sua faixa, ter uma tabela com todos os cargos e as faixas salariais, para poder gerenciar isso adequadamente. E, idealmente, isso a partir do mercado. E agora, se a gente for olhar o lado mais amplo desse slide, essa circunferência,
qual que é a parte mais, digamos, com impacto no desempenho organizacional das pessoas, da cultura, do ambiente, do resultado de negócio. A partir daí, já dá para estudar e estruturar ações e investimentos em treinamento e desenvolvimento. Porque eu já sei quais são os cargos, a estrutura, já sei o que cada um tem que fazer, o desempenho, o que cada um está tendo dificuldade, quais são aquelas carências que a minha empresa tem, o que está faltando para entregar os resultados. Eu já posso pensar que tipo de investimento vai ser feito. A gente tem um slide só para falar sobre isso. Da perspectiva de um empreendedor, o que dá para fazer em treinamento e desenvolvimento que não seja inviável, que não seja muito caro. A gente vai falar disso. Eu já posso atrelar a evolução salarial da pessoa a desempenho. Tem avaliação de desempenho, não tem? Tem tabela salarial, pô, não dá para amarrar as duas coisas? Aquela pessoa que vai crescer mais, que vai ter um aumento de 10%, de 15%, de 20%, amarrar isso a desempenho? Já começa a trazer a famosa meritocracia para a empresa. Indo mais além ainda, no relacionamento, a gente começou com aquele slide de protagonistas ou engrenagens, no relacionamento efetivamente em que o funcionário tem que ter a visão do negócio, a visão de empreendedor, remuneração variável. Tem os cargos definidos, tem a avaliação de desempenho, daí, lógico, isso tem que estar suportado pelas metas do negócio, pelo planejamento do negócio, planejamento estratégico em si, mas eu já posso criar um relacionamento mais empreendedor com o funcionário, que é a remuneração a risco, remuneração a partir de resultados entregues. Então esse é um caminho que a gente realmente faz questão de mostrar desse formato, porque um se constrói em cima do outro. Porque muitas vezes a empresa está tão ansiosa que a remuneração variável está na moda, é fundamental e etc. Só que ele parte para a remuneração variável. Só que sem ter toda a estrutura alicerçada, daí é um problema. A empresa às vezes não está nem preparada para avaliar o desempenho das pessoas, vai estar pagando 4 salários de bônus para um salário para o outro no mesmo cargo e não vai saber explicar a diferença de desempenho. Então tem que ter essa base toda montada e dá para fazer isso de uma maneira simples, ou seja, não precisa ser complicado, a gente sabe que para o empreendedor as coisas têm que ser simples, práticas e funcionais. Como identificar e selecionar talentos? Essa foi uma das questões que a gente colocou logo naquele slide de estratégia. Como que eu vou buscar, como que eu vou identificar? Isso a gente percebe muito em conversas também, em situações que o empreendedor vai e conhece aquele funcionário que parece ser perfeito, um talento, um candidato, e já quer naquele momento fazer a proposta, já quer fechar, a gente fala, calma, vamos avaliar bem, porque é uma das principais decisões que você pode tomar é trazer pessoas para a organização. Isso mexe na genética, no equilíbrio da empresa, nos genes da empresa. Então, primeiro, tem que entender qual que é o perfil-alvo, partindo da necessidade do negócio e da descrição do cargo. Ou seja, é um controller que eu preciso? A gente muitas vezes escuta, eu preciso de um controller. Ok, mas o que você entende por um controller? Controller pode significar tantas coisas diferentes. É um controller? É um diretor? É um gerente? É uma pessoa em que estágio de carreira? Com que grau de autonomia que ele vai precisar trabalhar? Com que tipo de vivência? Com que características? Isso é fundamental. E o segundo passo, que a gente sempre fala, acionem a rede de contatos. Nada melhor do que alguém que já te conhece, já conhece a sua empresa, e que de repente conhece uma pessoa que tem um perfil que vai indicar, vai fazer a ponte, já vai direcionar algo de uma maneira muito mais efetiva. Se necessário, é claro, uma empresa especializada, mas uma coisa não exclui a outra. Vocês podem usar uma empresa de recrutamento e seleção, mas utilizar também a rede de contatos. Às vezes as duas podem trabalhar em conjunto, mas o networking é fundamental. A grande maioria das contratações estratégicas que a gente vê, elas são oriundas de contatos, de indicações, de relacionamento. Terceiro passo, daí já é algo mais simples, mais padronizado, que é analisar bem o currículo, olhar a formação, experiência, checar as referências, realmente a pessoa trabalhou naquela empresa naquele momento em que ela indicou, ocupou aquele cargo, por incrível que pareça, acontece muito, né, que está no currículo, você vai checar, não é formado naquela faculdade, não tem aquele curso que falou, tem que checar, é importante, às vezes o empreendedor não tem tempo para isso, mas é importante solicitar a ajuda de alguém, verificar, fundamental, porque imagine levar para sua empresa alguém que já começa não falando a verdade no currículo, não é? Já é um começo complicado, melhor descobrir isso antes de casar, do que casar e depois descobrir que não é bem aquela noiva que você imaginava, ou o noivo que você imaginava. Quarto passo, que é bem interessante, não é? A gente costuma falar que decidir se aquela pessoa é ideal para sua empresa em uma entrevista, mais ou menos como
sair à noite com uma pessoa e decidir se tem que casar ou não. Não seria uma tarefa fácil, bem arriscada, não é? Porque naquele primeiro encontro tudo é perfeito, não é? Melhor restaurante, o melhor vinho, ninguém fala de problema, tudo funciona. Uma entrevista é assim também, não é? Muitas vezes costumam perguntar para as pessoas, na entrevista, qual foi o maior erro que você fez? Qual que é o seu ponto? Nunca veio uma coisa muito grave, muito complicada, não é? Então é difícil só com a entrevista. O que a gente recomenda? Tentar simular uma situação que a pessoa vai ter no dia a dia. Como? Vou dar um exemplo prático da Saliba RH. A gente tinha uma vaga de gerente de projetos, a pessoa ia ter que fazer muitas apresentações, relacionamento com os clientes, muita interação. O que a gente fez? Depois de 3, 4 entrevistas, qual que era a última etapa para essa função? A pessoa teria que fazer uma apresentação para todos os funcionários da Saliba RH sobre um tema ligado à remuneração. E com perguntas difíceis, colocando a pessoa em situações que os clientes geralmente fazem com uma consultoria. Então foi um jeito de simular a pessoa numa situação real. Realmente verificar como que ela sairia. Como que uma outra empresa pode fazer? Olha, fulano, eu tenho aqui essa situação de negócio, você quer montar em 5 slides? Não é para tomar muito seu tempo, é até um investimento seu, caso você acredite mesmo em vir trabalhar conosco, e montar uma apresentação sobre um possível plano de negócios para a gente? Ou algum negócio outro, pensar numa nova empresa, montar e apresentar numa reunião? Não custa tão caro fazer isso, não é? Você só vai ter o tempo, acompanhar mais uma reunião, a pessoa, mais 2, 3 horas, não precisa contratar uma consultoria de recursos humanos para ajudar nesse teste ou nessa simulação, e você vai ver como que aquela pessoa realmente vai se comportar no dia a dia. Pode fazer perguntas, ver como é que ela lida com opiniões contrárias, se sabe discutir, se sabe argumentar, se tem um posicionamento cooperativo bacana. Então isso já é uma ideia simples, interessante e que talvez já resolvesse muitos problemas, não é? Porque na entrevista todo mundo é sempre lindo, perfeito, ótimo, então tem que realmente pensar em alguma coisa diferente. E sempre interessante solicitar uma segunda opinião de uma fonte ou pessoa de confiança. Pode ser alguma outra pessoa do trabalho, algum outro empreendedor, alguém da rede de apoio, algum consultor até de outra área, mas que tenha confiança, para conversar com a pessoa e realmente tentar olhar com outros olhos. Porque às vezes a gente se apaixona demais por aquele candidato, acha que ele está tão fixo naquilo, é importante ter uma outra pessoa olhando para ter certeza se é a melhor decisão. E o quinto passo, isso é muito fundamental e a gente vê realmente muitas empresas têm problemas com isso. Aquela história de exagerar no primeiro encontro com o que a gente fala sobre a gente, não é? Seja realista na hora de apresentar a empresa. Não adianta chegar e falar, olha, aqui você só vai trabalhar com projetos estratégicos, você vai desenvolver análises, cálculos, planos de negócios, estudos de concorrência de mercado, vai ajudar a empresa a crescer 20% por ano, um novo plano de investimento, a gente está estudando parceiros internacionais, você vai ter que prospectar negócios fora do país, e a pessoa chega e fala, a primeira coisa que você vai ter que fazer, pega essa lista aqui, digita lá no Excel para mim, coloca esses dados do lado, e pega esse documento, eu estou com pressa, na hora do almoço você deixa ali perto, nosso fornecedor fica ali no caminho do almoço, você deixa ali, daí imagina o choque que acaba anunciando se você vende um cenário ultra estratégico, maravilhoso, e a pessoa chega no dia a dia e vê que aquilo tudo foi papo para conseguir que a pessoa aceitasse a oferta de emprego. Então esse é um cuidado muito grande, não é? Porque muitos empreendedores são ótimos vendedores, tem que tomar cuidado para não serem vendedores demais na hora de trazer as pessoas, senão realmente pode ser um tempo perdido, precioso, que a pessoa vai começar a trabalhar, vai desmotivar e vai sair. Se não sair, como a gente fala, de corpo, muitas vezes sai de alma. Está lá indo trabalhar ainda, mas já está com a cabeça longe, pensando em buscar outro emprego depois. Então isso é fundamental. E uma dica bem prática para tomar a melhor decisão em uma contratação, é importante ter 3 ótimos candidatos, pelo menos, em que a gente fica na dúvida e acredite que todos aqueles 3 poderiam ter sucesso na empresa. Daí, com certeza, é uma decisão com uma chance muito mais elevada de dar certo. Ok, gente? Isso é uma decisão fundamental em qualquer empresa, já que a gente viu que cada vez mais é um time de alto desempenho que as empresas precisam, é fundamental. E a partir daí, a pessoa entrou na empresa, eu tenho armas para competir, eu tenho um cacife para reter, para motivar, além de atrair esses talentos.
E o que as pessoas valorizam no trabalho? Interessante que esse modelo é da World at Work, que é uma organização internacional, vem da antiga American Compensation Association, e eles desenvolveram um modelo que eles chamam de recompensa total. O que ele traz? Que as pessoas, lógico que esperam uma remuneração competitiva, isso é fundamental, esperam benefícios de mercado, só que na hora de tomar a decisão e ficar em uma empresa, em sair, em aceitar uma outra proposta, na hora de conquistar ou não a motivação de uma pessoa, são, na verdade, 5 aspectos que cada vez mais as pessoas olham na tomada de decisões em ficar, sair, ir para outro emprego, se engajar ou não com um trabalho. A remuneração, sem dúvida, é fundamental. Benefícios, um item que cada vez mais, até pela mudança das gerações, dos valores, o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, as pessoas valorizam bastante. Oportunidades de crescimento e de aprendizado, ou seja, eu vou aprender nessa empresa, eu vou ser desafiado, e reconhecimento do desempenho. Notem, reconhecimento do desempenho não necessariamente é remuneração. Posso dar um exemplo? Imagine uma empresa que pague 40 mil para todos os gerentes. Ótima remuneração, não é? Excelente. Só que todos ganham o mesmo salário. Tem aquele que entrega resultado, bate meta atrás de meta, ganha os mesmos 40 mil reais. Ela não está reconhecendo o desempenho. Não tem meritocracia. Aquele que entrega muito resultado fala, opa, eu estou saindo perdendo então. Porque se eu entrego muito mais, ganho o mesmo valor, eu estou tendo uma margem de ganho, entre aspas, menor. Para que eu vou então continuar entregando tão acima da média? Então eu posso pagar bem, mas posso não ter reconhecimento do desempenho. E o que é interessante, até mesmo vocês refletirem o que vocês valorizam mais desses itens que estão nesse slide. Que isso muda muito. Pelas atitudes, valores de cada um, pelo momento de carreira, pelo realmente tipo, né, personalidade, pessoa. Por quê? Quem vai, digamos, para um banco de investimento? O que a pessoa está procurando mais? Remuneração. E também oportunidades de aprendizado e crescimento e reconhecimento do desempenho, não é? Ela sabe que nesse quesito não vai ser as mil maravilhas, não é? Mas ela está, naquele momento da carreira, enfocando. Remuneração, reconhecimento do desempenho, oportunidade de aprendizado e crescimento. Quem, de repente, vai para uma das grandes auditorias, que já foi Big Five, Big Four, agora nem sei quantas são, vem se consolidando, o que está procurando? Então, às vezes, remuneração não tende a ser mais agressiva, está olhando muito para oportunidades de aprendizado e crescimento. Sente que lá ela vai aprender muito, vai conseguir adquirir um know-how, uma expertise muito valorizada, que vai ajudar no crescimento da carreira. E as diferentes fases? A gente costuma falar que a pessoa, quando se forma, nos primeiros anos de carreira, talvez até os 30, até os 32, está olhando muito mais para oportunidades de aprendizado e crescimento e reconhecimento do desempenho. Pô, as pessoas enxergam o meu trabalho, eu tenho feedback, eu estou crescendo, estão acompanhando o meu desempenho, as minhas entregas. Com o tempo, começa normalmente a já ter uma família mais numerosa, remuneração passa a ser cada vez mais importante, já vem os filhos e etc. Então começa uma fase em que remuneração é muito importante, benefícios, ter um bom plano médico. Quando já vai chegando até num estágio mais avançado de carreira, previdência, fundamental. Pessoas, às vezes, já vejo muitos executivos não saem de onde estão, porque tem um plano de previdência excelente. Se fossem sair, perderiam muito. E também equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Então isso varia muito de pessoa para pessoa, fase de carreira, de segmento. Mas é importante que vocês, né, sempre avaliem que tipo desses atributos, quais são os mais valorizados pelas pessoas que vêm trabalhar comigo. E às vezes a gente se engana. Às vezes a gente acha que o problema é remuneração, o problema está no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. As pessoas ficariam no emprego se não trabalhassem 15 horas por dia, 14 horas por dia. Elas não estão saindo para ganhar mais, estão saindo para ter uma melhor vida, uma melhor qualidade de vida. Ou, às vezes a pessoa acha que o problema é remuneração, mas o problema é que ela não diferencia por desempenho. Ou ela não está dando desafios, as pessoas estão paradas no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas há mais de 5 anos. Daí ninguém consegue se manter motivado. Ok, gente? Esse é o modelo de recompensa total. Cada empresa tem que avaliar se tem as armas para competir nessas dimensões com o mercado. E a remuneração, só detalhando um pouquinho mais, que a gente vai mergulhar um pouco, já que é uma área que para o empreendedor representa um investimento tão grande, um valor, é sempre algo a ser monitorado muito de perto. A gente costuma falar que tem 2 tipos de remuneração, já que a gente tocou no item reconhecimento do desempenho no slide anterior, como que ele pode ser feito na remuneração? Tem geralmente a parte mais funcional da remuneração,
que até a gente falou que pode existir diferenciação de salário base no mesmo cargo, do salário fixo pelo desempenho, pelo mérito, e benefícios, mas geralmente estão atrelados ao cargo que a pessoa tem. Agora tem vários itens ligados a desempenho, que a empresa pode realmente criar aquela motivação para entrega maior de resultados. Tanto aumentos do salário base por mérito, a famosa remuneração de vendas ou incentivos de vendas, que a gente vai falar um pouquinho, participação nos lucros ou resultados, bônus de executivos e incentivos de longo prazo, que em geral são planos com ciclo superior a 2, 3 anos, opções de compra de ações, ações restritas ou bônus de longo prazo. Ou seja, tem várias ferramentas que do ponto de vista da remuneração dá para atrelar bastante ao desempenho, evitar aquele cenário que eu descrevi, todo mundo ganhando igual, todo mundo naquela situação que tende a gerar acomodação se não tiver essa faísca da meritocracia da empresa. E o que é a participação nos lucros ou resultados? Que muito se fala, muitas empresas praticam. Aqui só vale recordar um pouquinho que em 2000 a lei foi oficializada, a Lei 10.101 de participação nos lucros ou resultados, com o objetivo de integrar capital e trabalho. Então as empresas já vinham praticando, era medida provisória, as empresas tinham bônus de executivos, mas não tinha nenhuma regra, nenhuma lei, não sabiam se estavam fazendo corretamente ou não. Então essa lei incentivou bastante. E o que é importante, muitas vezes as pessoas pensam, pô, mas lucro para mim não é um bom indicador, lucro não acho que é interessante distribuir o percentual do lucro, participação nos lucros ou resultados. Então não necessariamente é lucro. E a própria lei fala, podem ser índices de produtividade, qualidade, lucratividade, programas de metas, resultados e prazos pactuados previamente. Em outras palavras, você não precisa abrir o lucro para os funcionários, para o sindicato, para implantar um plano dessa natureza. Que muitas vezes é um indicador difícil de explicar, poderia gerar um entendimento não tão bom, não tão claro, não tão transparente. Pode trabalhar com vários tipos de indicadores. E quais são as vantagens? No slide seguinte a gente vai falar o que tem que ser seguido para que se tenha essas vantagens. Primeiro e fundamental, é o único tipo de remuneração no Brasil que a gente fala que a empresa paga 10 mil e gasta 10 mil. Ainda tem a mordida do imposto de renda. Mas na maioria dos casos, digamos, fazendo um cálculo simples, a empresa paga 15, custa 20 para ela e o funcionário recebe 10. Na maioria dos casos. Esse não, tem a mordida do imposto de renda no funcionário, mas a gente fala que é um oásis no meio da legislação trabalhista, que é o único caso que você paga um valor, o funcionário sofre a mordida do leão, que ninguém escapa, mas para a empresa custa exatamente aquele valor. Não tem os encargos sociais acima. Evitam o caráter da habitualidade, que esse é outro pesadelo que ronda as empresas. Né? Pô, eu vou criar isso, depois eu não posso tirar. Tudo que eu coloco para o funcionário vai sempre aumentando o custo, vai ficando um direito adquirido, não é a palavra que dá muitas vezes calafrios nos empresários, o direito adquirido vira habitualidade. Participação, lucros ou resultados não é. Posso pagar no ano, posso não pagar no outro, eu posso extinguir o plano se não estiver dando certo, que não é benefício, não é salário, a lei deixa claro, então não tem esse caráter da habitualidade. E outro ponto que só deixa claro que valores pagos como PLR, que é a participação, lucros ou resultados, eles são dedutíveis como despesa operacional e, portanto, a empresa paga menos imposto tendo essa despesa. Claramente não é aquela linha de distribuição de resultados depois do lucro. Entra antes do lucro e com isso é uma despesa e diminui também a incidência tributária. Parece interessante, não é? Sei que eu comecei falando das vantagens, vamos entender o que se tem que fazer, quais são as regras, que não é nada tão complicado assim, mas é importante a gente explicar. A lei abre dois caminhos. Um caminho é a negociação direta com o sindicato, que é muito difícil no contexto de uma empresa de pequeno, médio porte. Então, geralmente, o caminho envolve a criação de uma comissão interna, escolhida pelas partes, quando é partes, empresa e funcionários. Então, uma comissão escolhida, geralmente eleita, que vai ter que discutir e um integrante do sindicato vai ser convidado a participar. Vai ser chamado, em alguns casos ele se manifesta e participa, outros não, mas a empresa prova que chamou esse integrante do sindicato. O que mais? Frequência de pagamento máxima semestral. O pessoal que fez essa lei era um pessoal inteligente, esperto. O que eles falaram? Bom, a gente está criando uma remuneração que não tem encargos, não é? Se as empresas pudessem pagar mensalmente PLR, o que aconteceria? Eu contrataria um executivo pagando R$600 de salário base e 15 mil com PLR. Só que daí o que aconteceria? O recolhimento do INSS nos cofres públicos iam minguar. Então o que eles fizeram
para tomar esse cuidado, não tivesse um impacto negativo no recolhimento do INSS. No máximo, a empresa pode pagar 2 vezes ao ano, ou seja, a empresa não pode reduzir salário do mês a mês para substituir por PLR. A empresa pode pagar anualmente ou 2 vezes por ano. Não pode pagar 3, não pode pagar 4, não pode pagar 5, muito menos mensalmente. E algo que foi muito louvável da lei, não fala que o plano tem que ser aprovado pelo sindicato. Esse termo foi tirado exatamente da lei. Arquivado. Exigência de arquivamento junto ao sindicato. Então só tem que ser encaminhado, protocolado, tem ali o texto foi entregue com regras claras. Então ele traz muito espaço para negociação interna da empresa. É uma das poucas leis trabalhistas que, na verdade, eu acho que tem uma página e nem metade da segunda página. Então é bem interessante, deixa bastante espaço. É uma ferramenta muito boa para empreendedores conseguirem ampliar a remuneração por desempenho, colocar metas como, por exemplo, reduções de custos, que acabam até financiando o plano. Eu coloco uma meta para reduzir o custo, de repente a redução do custo é de 500 mil, estou pagando 300 mil PLR ou 250 mil PLR, está sendo ganha-ganha. É isso que a gente sempre fala, o plano tem que ser ganha-ganha. E só sabendo que tem isso, as pessoas conseguem correr atrás de resultado, reduzem desperdícios, conseguem aumentar o faturamento e acabam custeando a própria participação nos resultados. E o fundamental é isso que eu até já comentei, não pode substituir algum item de salário base ou remuneração mensal, alguma comissão mensal por PLR. Porque PLR para a lei não tem natureza salarial. Agora já um salário pago mês a mês ou comissões mensais teriam natureza salarial. Seria considerado como salário diretamente. E remuneração de vendas, que muitas vezes é outro pesadelo que a gente escuta em conversas com empresários. Muitas vezes ele criou um plano de comissões 10 anos atrás, pagando 3% das comissões, e hoje, de repente, ele olha, nossa, está gerando um valor absurdamente alto, o plano não motiva mais, as pessoas estão acomodadas, ninguém corre atrás mais de desempenho, de resultado, de clientes novos, não consigo direcionar o comportamento da minha força de vendas. Então a gente costuma falar que são 3 estágios evolutivos da remuneração de vendas. Geralmente a empresa no início, o que é mais fácil? Vou começar a contratar vendedores, não tenho tempo para administrar, não sei como fazer isso, é complicado. Prefiro falar, olha, você vai ganhar 3% das vendas e pagar um salário baixinho, dá menos trabalho, eu sei que a pessoa vai correr atrás para vender. No começo, tende a funcionar otimamente bem. Só que depois começa a perceber, as pessoas vão criando os seus territórios, as suas carteiras, está satisfeito com quanto vende. É até curioso, né? Porque a gente já vê de tudo nessa vida. Tem empresas que com a comissão o valor vai ficando tão alto que o vendedor ganha, que quando a empresa vai investigar, aquele vendedor não está nem saindo muito a campo. O que ele fez? Ele contratou 3 assistentes e está ficando em casa. Verdade. Não é. Isso não é ficção, não. Acontece. Porque começa a ser tão alta a comissão, ele fica solto, fica no campo, e a empresa fala, bom, eu estou tendo um desempenho bem abaixo do que eu poderia. E quando o plano é de comissões, qual que é a meta de vendas? É o quanto a pessoa quer ganhar, não é quanto a empresa precisa vender. Então eu sou vendedor, eu estou tranquilo aqui, vendendo e ganhando meus 8 mil por mês, não estou preocupado, olha, estão falando de um produto novo, esse produto novo dá trabalho para vender, para que eu vou gastar meu tempo indo lá no cliente explicando que tem um produto novo? Para que eu vou tentar abrir um outro mercado? Estou aqui no meu canto, já estou ganhando a minha comissão, ninguém me enche o saco, estou aqui tranquilo, sou dono do meu nariz. Para a infância da remuneração de vendas, a gente costuma falar que a comissão acaba se encaixando muito bem, até porque a empresa não tem um planejamento, não tem um processo estruturado de gestão de vendas. E a adolescência, que é o segundo passo, a empresa já começa a falar, bom, quero tornar a vida um pouquinho mais desafiante para o vendedor. Ao invés de pagar só 3% de comissões, eu vou pagar 3% abaixo de uma meta, para que ele tenha alguma motivação para elevar o seu volume de vendas. Se passar dessa meta, digamos, eu vou pagar 4% de comissão ao invés de 3%. Já é uma comissão mesclada com uma meta. Bom por um lado, que agora eu tenho uma meta, eu tenho um desafio para ele, mas ainda tem um risco, não é? Pensando um pouquinho na matemática da coisa, se há um percentual de vendas que eu vou gastar com comissões, sempre que o volume de vendas crescer, a comissão cresce junto, não é? Sempre o mesmo percentual. Acaba não tendo economia de escala. Às vezes a empresa está investindo em novos produtos, tecnologia. A gente costuma falar que uma venda hoje em dia não é um trabalho individual. Talvez uma venda de enciclopédias, aquele vendedor de enciclopédias que ainda, talvez existam alguns, batam de porta em porta tentando vender, ali tudo bem, a venda é só ele. Mas na maioria dos casos, pensar numa venda de um avião da Embraer. Até que ponto é o vendedor, é o azul dos olhos do vendedor, é o vendedor ser muito simpático, me levar para almoçar, para jantar,
ser legal comigo que eu vou fechar, eu, diretor operacional de uma companhia aérea, eu vou fechar uma compra de aviões da Embraer. Não é bem assim, não é? Depende do produto, depende do suporte e manutenção que eu terei, da imagem da marca, depende de todo um trabalho de equipe. Então, ou seja, tem vários outros elementos que contribuem para a venda. Então, não faz sentido a empresa investir em produto, até desincentiva, se sempre vai estar gastando os mesmos XY% com remuneração. Às vezes a empresa faz uma campanha de marketing numa região, o gerente regional de vendas triplica o volume dele de ganho, mas foi pela campanha de marketing. Então é um trabalho de equipe, é um trabalho mais amplo. Então como cutucar isso? Que a gente coloca aqui a maturidade. É trabalhar com planos de bônus por metas na remuneração de vendas mês a mês. Você não vai ganhar um percentual das vendas, vai ganhar um bônus. Então, digamos, aquele mesmo vendedor, olha, você vai ganhar 4 mil de salário fixo e 4 mil de bônus mensal de venda. Só que para ganhar esses 4 mil reais, você vai ter algumas metas. Você vai ter que vender determinada quantidade de cada produto, você vai ter que ter uma margem e você também vai ter que crescer em algum segmento estratégico de clientes. Ou seja, você só vai ganhar uma parte desse bônus se você conseguir vender para esses 10 clientes que você nunca conseguiu entrar. Você consegue colocar desafios e essas metas podem ser revisadas, digamos, a cada 6 meses. E dessa forma, não fica sempre amarrado que as vendas vão crescer e a remuneração crescer sempre no mesmo percentual. Isso permite a economia de escala. Podem entrar índices como retenção de clientes, ou seja, não importa só vender, tem que manter os clientes, satisfação de clientes. Então, vários outros itens que as empresas podem colocar na remuneração do vendedor, que não fica simplesmente aquilo, olha, o negócio é só vender X mil reais por mês, X milhões de reais por mês que eu ganho a minha comissão. Começa efetivamente a criar um desafio para uma geração de resultados mais sólida, não simplesmente volume de vendas. Mas esse é um tema que sozinho merece uma apresentação, aqui é só um rápido aperitivo, mas é uma reflexão importante, já que a maioria das empresas de pequeno e médio porte estão ainda simplesmente no modelo de comissões e cabe refletir um pouquinho, não é complicado ou tão complicado assim migrar para bônus por metas. Outro ponto que perguntam muitas vezes para a gente, não tenho muito orçamento, Paulo, como é que eu faço? É tudo muito caro de recursos humanos, tem muitas inovações, muitos modismos, o que fazer? E a pergunta é, existem alternativas criativas de reconhecimento que não sejam caras? O que eu posso fazer que não venha a custar muito e que possa cutucar a cultura da minha empresa, incentivar um modelo focado em desempenho, a pessoa a pensar no negócio? Então aqui tem um exemplo bem prático, que já pode ser implantado imediatamente nas empresas de vocês. Alocação de um orçamento de 0,1% a 0,2% da folha de pagamento. Não mata ninguém, não é? Não vai impactar significativamente margem ou gerar um problema de custo tão forte assim. Pode ser geral para a empresa ou por área departamento, para reconhecimento especial de contribuições destacadas feitas ao negócio. Aquela questão que às vezes o reconhecimento é mais importante do que o valor necessariamente. Criação de um formulário para que os gestores, os gerentes, os supervisores, seja o nome que seja adotado, possam indicar casos de contribuição excepcional em sua área e propor premiações observando as seguintes condições. Primeiro, uma natureza não monetária para esse tipo de prêmio, até por questões legais, que acaba sendo muito positivo. Não é o valor em si, mas imagina que legal, aquela pessoa teve uma contribuição, deu uma ideia que reduziu o custo da empresa, conseguiram fechar um projeto, o que ela vai ganhar? Um final de semana num super hotel com o marido, com a mulher. Não é excepcional isso? Quanto custa para a empresa? Muito menos do que implantar um mega plano de bônus, do que um benefício novo. E para a pessoa aquilo fica marcado. Dinheiro é fundamental, mas a pessoa recebe o dinheiro e gasta, não lembra mais depois. Agora vai ficar lembrando, pô, aquele final de semana, passei lá no Sofitel, Guarujá, com a minha esposa, porque eu dei uma ideia que rendeu uma economia para a empresa. Vai guardar, não vai? Ou um jantar no Terraço Itália, no Sky, porque eu dei uma ideia que deu resultado, trouxe um projeto para a empresa, consegui resolver. Os sistemas da empresa pararam de funcionar, o faturamento ia ficar todo comprometido sem ninguém pedir. A pessoa ficou até as 4 da manhã e resolveu. Esse tipo de coisa marca depois o reconhecimento da pessoa e custa muito menos do que um benefício um plano formal. E adequação ao orçamento. Você tem que propor algo alinhado com o orçamento e para aprovação, só criar um comitê, normalmente a diretoria, que vai analisar a cada 3 meses os casos e aprovar ou não esses reconhecimentos especiais. Custa 0,1% a 0,2% da folha de pagamento e podem ter certeza que pode trazer um resultado muito bacana no ambiente de trabalho e as pessoas se sentirem reconhecidas pelas contribuições. Bem simples e não é caro.
Outra coisa que perguntam, pô, tudo que eu vou ver de treinamento e desenvolvimento é tão caro, horas de coaching, workshop, contratar pessoa, evento, hotel, e levar. O que eu posso fazer para fomentar o desenvolvimento das pessoas em minha empresa e também que não seja caro, que seja viável? A maior parte do desenvolvimento das competências de um profissional, isso é fundamental, acontece principalmente na prática, ou seja, no exercício direto da função. É fazendo que a pessoa vai aprendendo e tendo o coaching, que é a orientação, essa palavra vem do mundo esportivo, o coaching é a orientação, e o exemplo das lideranças. Ou seja, muito mais vale um exemplo, não adianta levar todo mundo para um treinamento para falar que a comunicação tem que ser aberta, as pessoas têm que ter espaço para criatividade, para falar. Seus líderes da empresa, na primeira sugestão que alguém dá, criam toda uma confusão, repreendem, criam um clima negativo. Não adianta, é gastar dinheiro no treinamento e perder completamente na prática depois. Outro aspecto, se não puder capacitar toda a população, priorize os líderes. Quais são aqueles que têm que criar um ambiente de trabalho motivador para as pessoas? Quais são aqueles que estão no dia a dia, que estão se relacionando? Então foque nesse grupo para orientar, para dar coaching. E como? E que a gente vai dar algumas ideias práticas. Primeiro, compartilhe o seu conhecimento com as pessoas, ou seja, você que é empresário, empreendedor, executivo, através de rápidas reuniões ou apresentações internas. Por que não pegar? Normalmente, se as pessoas tiverem o horário de início 9 da manhã, marcar de vez em quando das 8 às 9 um café da manhã, comprar algumas coisinhas de café da manhã e realizar uma apresentação. Falar o que você já aprendeu sobre operação da empresa, sobre gestão de negócios, sobre atendimento a cliente, sobre vendas. Por que não, né? Puxar essa discussão com as pessoas em reuniões rápidas de 1 hora, antes, na hora do almoço, antes do início, no café da manhã. Empreste livros, notícias relevantes ou artigos e peça para que as pessoas preparem apresentações internas sobre o tema e façam nesse momento de 1 hora no café da manhã no almoço. Então, Paulo, eu li um livro ótimo aqui sobre atendimento ao cliente. Vou pedir para um analista promissor que eu tenho na área de serviços a cliente para que prepare uma apresentação e faça para as pessoas. Ela vai se expor, vai ter que treinar, vai praticar apresentação, vai praticar, preparar um treinamento, um conteúdo, e crie desafios que explorem o potencial que muitas vezes no dia a dia acaba não sendo desafiado. Então passe um projeto, passe para a pessoa analisar concorrência, resultados e propor alternativas de ação, como um exercício, como um treino. Muitas vezes vão surgir ideias interessantes para a liderança da empresa e aquela pessoa vai exercitar. Permita mudança de atividades. Se a pessoa ficasse 4 anos fazendo a mesma coisa, ela vai parar de se desenvolver, vai parar de evoluir no cargo. Então é importante mudar o tipo de desafio. E, por fim, o que a gente fala, que é sempre importante ter um momento aberto com cada liderado, com cada subordinado. As pessoas falam, pô, não tenho tempo, minha agenda é super corrida. Pegue um almoço por mês, digamos que cada um tenha no máximo 8 subordinados diretos, um almoço por mês para conversar com cada um deles, saber como é que está indo, está gostando, não está tendo alguma dificuldade, passe uma dica e discuta as situações do dia a dia. Também não custa nada, aqui custa muito caro, não é? E já é um jeito de começar a fazer o desenvolvimento existir de maneira mais forte nas empresas de vocês. Ok? E o que é a famosa meritocracia? A cultura brasileira tem umas coisas realmente curiosas. Se vocês digitarem, vou dar uma ideia para todo mundo fazer esse exercício, só abrir o Word, digitem a palavra meritocracia. Ele não reconhece. Vai ser grifado em vermelho e ele não vai reconhecer a palavra. Mostra que ele precisa muito mais de meritocracia na nossa cultura, não é? Não está muito forte. E curioso mesmo que se vocês colocarem governança corporativa, sabe o que ele vai fazer, o Word? Alguém já teve essa experiência? Ele vai sugerir que vocês troquem por governanta corporativa. Também mostra que a gente precisa caminhar nisso, não é? Curioso, né? O que a meritocracia é? Segundo Ruais, um dicionário bem conceituado. Predomínio numa sociedade, organização, grupo, ocupação daqueles que têm mais méritos. Os mais trabalhadores, mais dedicados, mais bem dotados intelectualmente. Curioso, né? Está no dicionário. Derivação por metonímia, classe ou grupo de líderes num sistema desse tipo. E sistema de recompensa, olha que interessante, né? Já está bem moderna a definição. Sistema de recompensa e ou promoção, por exemplo, no emprego, fundamentado no mérito pessoal. Então é isso que é a famosa meritocracia. Ou seja, aquela pessoa foi promovida porque é o
o amigo do gerente, do dono, vai no churrasco no final de semana, ou é aquele que não cria problemas para o chefe. A gente tem muito isso na cultura brasileira para trabalhar. Funcionário bom é aquele que não me cutuca, né? Isso vem até, se a gente lembrar um pouquinho, o Gil Vicente, se eu não me engano, da farsa de Inês Pereira, ele falava, antes um burro que me carregue do que um cavalo que me derrube. Gil Vicente, escritor português. Complicado, né? A gente encontra muito isso nas organizações brasileiras. Funcionário bom, aquele que chega no horário, nunca falta, faz ali tudo certinho, nunca me cria um problema, nunca questiona uma coisa que eu falo. Complicado, porque pessoas assim, o que pode acontecer é que a pessoa vai lá, tem toda essa obediência, essa fidelidade, mas você vai olhar o resultado que a empresa tem e não vai, versus a concorrência, ser muito satisfatório. Então, cabe muito pensar que a gente tem um grande lacuna, se a gente olhar em todas as esferas da sociedade brasileira, o mundo político, a gente carece bastante de meritocracia. Então, por que não começar a praticá-la bastante em nossas empresas, não é? A gente tem casos bem interessantes. Toda a filosofia de meritocracia vem muito no Brasil. O antigo Banco Garantia, os sócios do GP, que trouxeram muito essa filosofia de bônus, de desempenho, aquela pessoa que traz resultados, cutucaram com os modelos que a gente vê, empresas como Ambev, lojas americanas, começaram a cutucar muito isso e começaram a trazer, influenciaram sobremaneira a criação da meritocracia, o fortalecimento da meritocracia nas empresas brasileiras. Porque até então, antes, era aquele modelo, entra uma empresa, você é do promovido, você é um bom funcionário, nunca vou levantar a voz para o meu chefe, vou ser obediente, ficar no meu cantinho, que um dia eu chego a ser gerente, eu vou crescendo, crescendo, só que as empresas perceberam que esse modelo não se sustenta, o mundo está muito competitivo para isso. Só o desempenho médio não gera valor para o negócio, não garante sobrevivência para a empresa. Então essa é uma reflexão bem importante e essa definição, de maneira bem simples, coloca o que é a meritocracia. E como colocar em prática a meritocracia? Daí que entra aquele círculo que a gente pôs lá no início, que era processo e formulário de avaliação de desempenho. Ou seja, como amarrar as pessoas como negócio e conseguir diferenciar recompensa, remuneração. Então esse é o modelo que a gente adota para gestão e avaliação de desempenho, que tudo tem que partir da estratégia de negócio, quais são os objetivos da empresa, as grandes metas, missão, visão e valores, ou seja, esse é o guarda-chuva da estratégia de negócio, e o processo tem que ser quebrado em 4 fases simples, que também não trazem nenhuma complexidade exagerada. Ou seja, primeiro eu tenho que planejar o desempenho, não é? Tem que falar para a pessoa qual que é a meta dela, o que ela tem que realizar, qual o desafio, tem que implantar algum projeto, tem que reduzir custos, tem que aumentar vendas, é o planejamento do desempenho. Isso pode ser feito anualmente, pode ser feito semestralmente, isso varia de empresa para empresa, mas geralmente é anual. E também as competências estratégicas, né? Mais um nome bonito de recursos humanos, né? Tem tanto nome bonito. Competências estratégicas são aquelas atitudes, aqueles comportamentos, que a empresa está preocupada, vocês viram, com o ambiente de trabalho também. Então não adianta gerar resultado a todo custo, esgotar toda a equipe, de repente eu gero o resultado, só que eu crio um problema interno, crio um problema com o cliente, com o relacionamento. Então tem que combinar os resultados e quais são aqueles valores, aquelas atitudes, comportamentos que a empresa valoriza. Planejamento do desempenho. É o que tem que ser feito e o como tem que ser feito, é o plano de desempenho. A segunda parte é o acompanhamento e coaching. Não adianta traçar as metas, os objetivos e esquecer disso ao longo de todo o período e só chegar no final para avaliar. Pô, tem que ajudar, não é? Tem que acompanhar, orientar, garantir as condições propícias. A pessoa está tendo as condições para atingir a meta. Vocês se lembram daquele almoço uma vez por mês? É uma técnica simples, 1 hora, 1h30 com cada subordinado, cada liderado, conversar como é que está indo em relação às metas, está indo bem, até porque nada é pior no processo de avaliação de desempenho, quem já teve essa experiência, do que funcionário vai chegar na conversa de avaliação de desempenho, não tem a menor ideia do que vai aparecer na conversa. Não teve nenhuma sinalização se está indo bem, se estava indo mal, não sabe de nada, chega, acaba sendo uma total surpresa, daí tende a ser algo tenso, tende a ser algo pesado, carregado, aquela coisa de avaliação, né? Ninguém gosta de fazer prova, não é? As pessoas não gostam de nota, toda essa parte tem toda uma conotação pesada que tem que ser evitada. E como? Se eu vou tratando como algo no mês a mês, eu vou conversando, nada disso vai ser surpresa. Eu já vou ter falado o que não está funcionando bem, e melhor ainda, vai dar tempo para a pessoa corrigir, não é? Senão você chega no final e fala de fulano, vamos falar sobre o seu desempenho, e não foi nada bom nesse período. Bum, a pessoa toma aquela surpresa, já liga a defensiva, não é? Já se fecha por completo,
e a conversa não tem nada construtivo. Ela pensa, pô, por que você não me avisou antes, não é? Não sabia que você não estava gostando do meu desempenho. E quem avisa, amigo é. Então, exige honestidade, sinceridade, tempo, saber colocar as coisas, às vezes não tão positivas, mas saber colocar bem, de uma maneira profissional, de uma maneira adequada, de uma maneira interessada e preocupada que a pessoa melhore o desempenho. Então, isso é fundamental. E, sem isso, o processo fica muito seco. Defino as metas, só pego, apuro, atingiu, não atingiu, teve um bom desempenho, não teve. Então, aqui que está muito da magia para trabalhar com a melhoria, com a performance, um trabalho bem de um treinador de uma equipe esportiva mesmo. E tendo feito bem isso, e também o acompanhamento, depois vocês concordam que é simplesmente como a lista indicada uma apuração do que foi feito versus o que foi combinado? A regra do jogo estava clara, eu fui sinalizando se estava indo bem ou não, o que estava faltando, fui tentando ajudar, não esperei tudo chegar no final para dar algum retorno, algum feedback. Aqui é principalmente uma apuração de resultados e comportamentos. Ou seja, o que a pessoa fez e como fez também, porque tem que chegar a adequação com a cultura organizacional da empresa. E por fim, depois de apurado, eu vou ter a famosa conversa de feedback, a discussão, que acaba sendo uma conversa 1h30, 2 horas, é um investimento. Às vezes a gente vai implantar isso numa empresa, a pessoa faz as contas, pô, eu tenho 10 pessoas na equipe, então eu tenho que ter 20 horas, da metade de uma semana. Pois é, mas acreditem que o investimento vale a pena. Porque você vai conversar várias coisas, criar um relacionamento mais estreito com a pessoa da equipe, vai ouvir, vai falar, vai explicar, ajudar a pessoa a melhorar, e tem que ser algo construtivo. A gente costuma falar, não adianta chegar e dar aquela feedbackada na pessoa, como brincam, daquele jeito que a pessoa vai perder completamente a autoestima, daí que a pessoa vai trabalhar de um jeito pior ainda. Se o gestor entender que aquela pessoa não tem jeito, não adianta, não se adapta, até porque a gente tem muito essa crença que depende muito da cultura de cada empresa, não é? Não é que um é melhor, pior, depende da adaptação. Se a gente pegar um coqueiro tropical e colocar lá na tundra norte-americana, não vai sobreviver, não é? É uma questão de cultura, de adaptação. Vocês não se adaptam a esse tipo de trabalho, a esse ambiente. Então tem que analisar sempre com muito profissionalismo, não ofender a pessoa, nunca deixar a pessoa numa situação acuada, difícil. Tem que tratar de maneira muito profissional. Mas é fundamental. E a gente costuma falar que o feedback é dos dois lados. Ou seja, o avaliador tem que ter a humildade também de perguntar para a pessoa como é que você está se sentindo no trabalho. Você está gostando? Tem algo que não está funcionando tão bem? Do meu papel enquanto gestor, você tem alguma sugestão? A gente costuma falar que a boa conversa de feedback é aquela que se ouve mais do que se fala, inclusive. Então tem que entender, tem que ouvir, tem que conversar, trazer isso para um nível que fique claro que a preocupação é melhorar o desempenho das pessoas, é construir. Não é simplesmente, pô, estou irritado com essa pessoa, né? Estou anotando tudo aqui, chegando na reunião de feedback, essa pessoa vai ver só. Não é assim que tem que funcionar. É um processo construtivo para melhorar o desempenho das pessoas. Porque a gente costuma falar que se a pessoa tem uma surpresa muito grande aqui, o ser humano, quando tem medo, se a gente for olhar, quais são as reações possíveis de, né, entre aspas, um animal com medo, o que ele faz? Ou ele foge, ou ele luta, não é? Pode assistir aqueles programas Animal Planet, etc. Acontece isso. O animal está com medo, ele olha. Eu sou maior do que esse outro animal que está aqui? Sou, posso lutar. Opa, não sou, vou fugir. Não é? Isso em todos os níveis de animais eles pensam isso. Tem um poder nessa luta, não tem. Só que a fuga não acontece num jeito físico, né, nas empresas. Ninguém sai correndo da sala porque não gostou da avaliação de desempenho e some. Mas acontece a fuga mental. Você está lá falando com a pessoa, dando feedback, e a pessoa está fazendo assim, sorrindo, e está pensando, putz, eu tenho que voltar para a mesa, pagar uma conta que está atrasada, e caramba, eu tenho que ver o final de semana aqui que eu vou fazer, o Réveillon, não vi o pago. Está longe, não está nem ouvindo o que o chefe, o gestor, o líder está falando. Isso é muito frequente. Então, é tudo a abordagem de não colocar a pessoa na defensiva. E no limite já vi acontecer a luta, viu? Até física já aconteceu. Já contaram nas histórias, né? Tem gente que realmente fica com uma postura muito emocionada, dependendo do jeito que coloca, né? Imagina, conheço uma diretora de recursos humanos, trabalhou em empresa de segurança, vigilância. Imagina você dar um feedback negativo, duro, pessoa que anda armada por aí, dessa impressão.
É complicado, tem que saber lidar. Justamente não pode ofender a pessoa, né? Tudo que é feito de um jeito adequado, polido, você pode falar a mensagem mais dura que for. Essa é a grande dica. Desde que seja falado de maneira profissional, apropriada, interessada na melhoria do desempenho da pessoa. Ok, gente? É lógico que por trás disso tem que se criar um formuláriozinho. Pode ser simples, para as metas serem traçadas, e com essas competências, podem ser 5, 6, como comprometimento, trabalho em equipe, cooperação, vários outros aspectos como foco no cliente, explicar o que é, com alguma escala de avaliação. Geralmente as empresas usam 4 notas de avaliação, tem empresas que usam 3 ou 5, mas o que importa é esse processo funcionar. Ok? E não é fácil. Toma tempo, vai ser difícil. Primeiro ano não funciona 100%, segundo não funciona, talvez lá para o terceiro, quarto, fique funcionando 90%. Agora, 100% de precisão, uma avaliação de desempenho nunca terá. Nunca existirá 100% de precisão. Mas é melhor correr o risco de errar em 10% dos casos do que aquele risco de não reconhecer os desempenhos diferenciados da empresa. Ok? E como a gente sempre fala, a meritocracia é a base para a construção de uma organização de alto desempenho. Vários exemplos a gente pode pensar. Desempenho, dá para fazer muita analogia com o mundo dos esportes. Você se lembra da nossa última seleção brasileira de futebol? O que acontecia, né? Cada jogador não estava com lugar praticamente fixo no time. Então desmotiva. Pô, já tem aqui, a seleção está fechada 2 anos antes da Copa, são esses jogadores, então quem está na reserva vai querer se dedicar, vai querer buscar? Não, está ali fixo. Quem está como titular vai precisar sua camisa? Não, porque se sente garantido no time. Falta de meritocracia. Às vezes está lá por outros motivos, outros fatores. Então isso tudo tem que ser considerado. Outro aspecto que muitas vezes os clientes, os empresários, os empreendedores perguntam para a gente: Paulo, criar meritocracia significa que eu vou ter competição interna? Vou ter um querendo puxar o tapete do outro? Não necessariamente. Tem que saber dosar os aspectos individuais, digamos, do plano de incentivos, de bônus, com os resultados gerais. Mas um nível de competição interna saudável é o que se busca. Se não tiver nenhuma competição interna, pode levar a uma certa acomodação. Vamos pegar o mesmo exemplo. O esporte no final de semana. Né? Não sou muito fã de jogar futebol no final de semana, mas tem muita gente que joga. Aquele jogo que ninguém quer ganhar, tá todo mundo nem aí, deve ser um saco, não é? Seja um jogo de vôlei, de tênis, tá ali só brincando, vai chutar, deixa entrar gol, 20-12 o jogo, ninguém tá nem um pouco preocupado. Não é legal. Agora, não pode ir para aquele extremo que também é um jogo, um treino, né? O time está treinando para a Copa e eu tenho um jogador reserva dando uma entrada por trás e machucando o titular. É legal que o reserva queira ser titular, mas entenda que, antes de tudo, o resultado da seleção, o time, o campeonato seja mais importante. Isso era o que a gente tinha na seleção passada. O zagueiro que estava preocupado em bater recorde de jogador que nunca faz falta, deixava o atacante entrar na área, né? Quase fazer o gol porque queria bater o recorde, que não era um zagueiro e não fazia falta. O outro, que era o maior número de participações, queria ser titular, mesmo sem condição física, enchia o saco, queria jogar para bater o recorde. O outro recorde daquilo, o time perde. Tem que estar o foco no desempenho geral do negócio da empresa. Então é saber dosar. A gente costuma muito falar que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Não é? Qualquer remédio, se tomar demais, a pessoa, ao invés de resolver a doença, ela acaba tendo, né, uma overdose do medicamento, é extremamente perigoso. Outro dia eu até li que café, se alguém tomar 40 doses de café, pode ser uma dose letal, né? Então tudo pode ser perigoso em excesso. E uma conclusão para a gente abrir para perguntas. A gente vai depois só mostrar 2 slides sobre essa LibRH, abrir para perguntas. Mas esse slide, já que foi feita a demanda para a gente, o desafio de Paulo, pense em alguma coisa, uma estratégia, dicas práticas, algo que possa ser implantado, um checklist. A gente trouxe aquelas alternativas de reconhecimento e desenvolvimento que não custam muito caro. E se tivesse sentado na cadeira de cada um de vocês que está ali com um negócio, estudando o que pode fazer com as pessoas, até porque eu tenho essa situação também, tenho os desafios. A equipe da LibRH vem crescendo, então tem muito do que a gente está falando é baseado até na experiência, sentindo na pele os desafios de gestão de pessoas da casa para dentro também. O que eu teria que me focar? Se eu quero atrair, motivar e reter altos talentos, quais são, digamos, 6 pontos que eu tenho que olhar, focar, construir? A gente viu que tem aquela parte toda de processos, né?
descrição de cargos, ter um organograma, a pessoa entender o que ela tem que fazer, papel, que é uma infraestrutura essencial. Agora, quais são aqueles pontos que eu tenho que garantir para competir bem nesse jogo, nessa disputa pelos talentos? O primeiro, o salário base é competitivo. Ninguém se sente valorizado, geralmente, se olha ali no mercado, pô, eu ganho 10 mil reais nessa função, vou na happy hour e todo mundo fala 15, 16, aliás, pesquisa de happy hour é perigo, né? A gente que faz pesquisa salarial, com estatística, todos os cortes, os critérios, e a gente percebe que principalmente, diretamente relacionado à quantidade de chopps, os salários de mercado vão subindo, né? Então é curioso, né? Aquela pessoa ganha 8.900, quanto você ganha na casa de 10, né? Na casa de 10, né? Com uma variância de 2 mil para cima ou para baixo, geralmente para cima. Então é um perigo, mas de qualquer forma, a pessoa olha, tem salários na internet, tem várias fontes, tudo bem que muitas vezes a comparação não é feita com base no cargo que ele faz, mas só no título, mas tem referenciais espalhados a exame, vem publicando matérias. Isso aparece em vários lugares, você não tem que pagar um salário base competitivo. Ninguém se sente valorizado numa empresa de sucesso se de repente a pessoa ganha 10 mil numa função e vê que todo mundo, empresas do mesmo tamanho, isso que é importante, uma empresa não consegue pagar o mesmo que uma 10 vezes maior, 20 vezes maior, mas entre empresas pares, que a gente chama, comparáveis ou empresas benchmark, tem que pagar um salário base competitivo, é o que a gente coloca como um requisito. Não é aí que se ganha o jogo para atrair, reter e motivar talentos, mas pode se perder. Você pode perder a motivação da pessoa, até a pessoa pode vir a sair se ela sentir que não está numa empresa competitiva, numa empresa vencedora e que ela paga abaixo dos outros no mercado. Segundo, o ambiente de trabalho inspirador. As pessoas têm espaço para ser quem elas são, ou é aquele ambiente todo muito rígido, fechado, em que a pessoa só vai, cumpre a tabela, abre a lojinha, fecha a lojinha no horário, sai, ninguém quer ficar muito tempo, ninguém conversa, ninguém se encontra no final de semana, não tem nenhum relacionamento extra profissional. Então, ter um ambiente de trabalho em que as pessoas sejam encorajadas a trazer ideias, a pensar, a desafiar, possam discordar, então isso é muito positivo. Então, ter essa abertura no ambiente de trabalho é fundamental e vem principalmente através de exemplos. Ou seja, se o fundador da empresa trabalha com a cara carrancuda fechada, a empresa toda vai ter essa cara no ambiente de trabalho. Então, é pensar com que cara eu entro no escritório todo dia, que isso vai influenciar com certeza o ambiente todo o clima de trabalho. Terceiro, desafios profissionais constantes. Projeto novo, uma meta audaciosa, colocar uma parceria que vai ter que costurar com outra empresa, mudar os trabalhos das pessoas, fazer uma rotação, job rotation, rotação de cargos, que as pessoas possam fazer outras atividades, e desafiando. E quando você vai desafiando as pessoas, elas tendem a surpreender. Se tiverem, logicamente, um potencial, se vocês tiverem acertado na contratação, tomado aqueles cuidados de contratação, as pessoas sendo desafiadas tendem a surpreender. 4. Muitas pessoas deixam uma empresa, não é porque tem um salário ruim, não é porque o ambiente é ruim, mas elas não enxergam a perspectiva de futuro. Às vezes a empresa até tem ali, imagina, só que está na cabeça do diretor, na cabeça do presidente da empresa, nunca falou, nunca conversou sobre quais são as perspectivas de crescimento futuro. Então é fundamental que a pessoa enxergue qual o caminho. Você fala, olha, essa empresa crescendo, você tem potencial de ser um diretor no futuro. Não sei te prometer, precisar qual que é o prazo, mas você tem potencial para isso. Ou se essa empresa crescer, a gente pode ter escritórios em outras cidades do país, você pode ser um gerente responsável por essa unidade. Sempre com cuidado, é claro. Fala, olha, isso não tem prazo, depende do desempenho que você vai ajudar a construir, depende do resultado, então não dá para garantir ou prometer, mas é uma possibilidade. Então é vislumbrar um possível crescimento. Porque a pessoa às vezes não enxerga até onde ela pode chegar, é seduzida por uma oferta no mercado, a empresa ainda tem um porte pequeno, não tem muitos níveis de carreira, diretoria muitas vezes são os fundadores, mas mostrar, olha, essa empresa no futuro vai ter outras diretorias que não são os sócios fundadores. Então é sinalizar com a perspectiva de crescimento. E trazer o desafio. Olha, só que isso não é uma promessa, porque você vai ter que ajudar nesse crescimento. Você vai ter que contribuir e contribuindo para participar disso. Vai poder ter um cargo mais alto, vai poder crescer. Quinto, a meritocracia. A gente falou muito, né? Acho que a única coisa que aparece de novo é que vocês estão vendo 2 sinais aqui, não é? Mais e menos. Recompensa, existe recompensa ou incentivo positivo e existe incentivo negativo. Então nada também mais nocivo
do que olhar que tem aquela pessoa que está sempre puxando tudo para baixo, aquela pessoa que é pessimista, cética, não entrega resultado, está ali dificultando a equipe e nunca é sacado da equipe, nunca é tirado da equipe, não é? Isso desmotiva também perceber que não existe a meritocracia dos dois lados. Muitas vezes não existe nem no positivo, nem no negativo, às vezes existe só no positivo e no negativo, também às vezes existe só no negativo, também está errado, né? Quer dizer, só punição, mas não tem a premiação. Então tem que equilibrar essas duas esferas. Mas também existe essa, até porque às vezes você tem um gerente de uma área prejudicando o ambiente, está difícil, briga com todo mundo, não entrega resultado e tal, e nunca se toma uma ação em relação a isso, é complicado também. Ok? Então meritocracia, que esse slide traz ela existe dos dois lados, existem incentivos positivos, recompensas positivas, existe o negativo. É lógico que sempre que a pessoa avalia que a premiação, caso ela venha acertar, seja maior do que a punição errar, ela vai arriscar mais. Então tem que dosar isso. Sempre o lado da recompensa positiva tem que ser mais atraente, tem que prevalecer mais, ser mais intenso e mais forte. Que geralmente, muitos me perguntam, pô, Paulo, tem um problema, as pessoas não tomam decisão aqui na empresa. Empresas que estão crescendo, empresas pequenas, médias, não se responsabilizam, não têm comprometimento, só fazem o que mandam, nunca propõem, não têm autonomia nenhuma, tudo vem parar na minha mesa. E a gente fala, olha, talvez seja, porque a pessoa tem um processo mental, a gente sempre explica, que é inconsciente, a pessoa avalia. Primeiro, qual que é a probabilidade que eu tenho de acertar essa decisão? Então, assim, os sócios estão fora da empresa, apareceu um problema, na mão de um gerente. Ele tem que tomar a decisão, ele vai pensar, quais são as probabilidades que eu tenho de acertar? Depende do quê? Do grau de desenvolvimento, não é? Se a pessoa teve um bom desenvolvimento, acompanhamento, ela vai achar que tem boas probabilidades de acertar. Qual que é o percentual de probabilidades de acertar vezes a intensidade da recompensa que eu terei? Se eu acertar, isso vai contar pontos? Serei recompensado? Aumenta minhas chances de crescimento? De ter uma boa avaliação? E daí ele compara qual que é a probabilidade de eu errar a decisão vezes o tamanho da punição. Daí ele põe na balança. Opa, não, aqui não tem nenhuma premiação se acertar. Aqui você ganha o salário base, olha, ele está de bom tamanho, viu? Feliz você tem emprego. Então ele fala, opa, então se eu errar a decisão, agora se alguém erra é demitido. Então, uma empresa que tem essa característica, esse sistema de recompensa, nunca vai ter gerentes pensando como donos do negócio. Nunca vai ter a média gerência, a média supervisão, seja o nome que for, pensando como donos do negócio e querendo arriscar e querendo melhorar os resultados, concorda? Porque se eu acertar, eu nada ganho, se eu errar, eu tudo perco, então melhor ficar onde eu estou, não arriscar. Então tem que dosar sempre preparando as pessoas para as decisões e que a premiação seja maior do que a punição. Ok? Então isso é muito importante. E a gente falou agora, né, comentei agora há pouco, pensar enquanto donos do negócio. Isso vem se mostrando uma estratégia em tanto em muitas empresas que estão implantando esse conceito, que é até a pessoa agindo como dona do negócio. E para a gente avaliar, entender de uma maneira simples, sempre um exemplo ajuda, o que é um senso de propriedade? Só a gente pegar um exemplo simples. Se a gente tiver feriado nas férias, alguma praia do Nordeste com um carro alugado. Carro é alugado. Se pegar um buraco, alguém liga. Pegou aquele buraco, o carro é alugado, devolvo na locadora, acabou, não tem grandes problemas, não é? Agora, se a gente está com o nosso carro e pega aquele buraco horrível aqui na Aero Pellegrino, saindo aqui, não dá uma dor no estômago quando passa no buraco? Você fala, putz, será que quebrou alguma coisa? Então tem que fazer com que os funcionários se sintam dirigindo um carro próprio enquanto eles estejam na empresa. Porque caso contrário, eles não vão estar muito preocupados, o nível de custo subiu muito, o cliente está insatisfeito ou não gostou. Então isso é o senso de propriedade, que a pessoa entre na empresa sentindo que aquilo também, de alguma maneira, é dela, que ela tem um senso de propriedade. E como ajudar a criar isso, além desses outros aspectos de ambiente de trabalho, salário competitivo e tudo, participação nos resultados do negócio, que a gente falou de remuneração variável, mas a gente complementa com outro ponto, que a possibilidade de envolvimento acionário também vem se mostrando uma ferramenta bem interessante. Tem aquela pessoa que é um ótimo talento, já está entregando resultados há uns 2, 3, 4 anos, mesmo que seja jovem ou não, já pode ter mais ou menos experiência. É alguém que eu falo, essa pessoa eu quero comigo no longo prazo. Quero um relacionamento realmente forte, que a pessoa pense como dona do negócio. Por que não pensar algum plano do tipo, olha, se você quiser se tornar sócio, você pega o seu bônus, você abre mão do bônus, que eu coloco mais ainda, faço um matching, né,
colocam ainda um subsídio daquele mesmo valor da bonificação, calculo e converto em ações da empresa. Não é interessante? A pessoa está investindo, a pessoa realmente acredita no futuro da empresa, vai abrir mão do bônus, a empresa vai e coloca mais uma outra metade, o outro valor do bônus, converte isso em ações. É interessante. Lógico que numa SA é mais fácil, mas dá para fazer isso ilimitada também. Sabendo que daí é quase como um casamento, não é? Costuma falar que no Brasil é mais fácil terminar um casamento do que uma sociedade. Então daí realmente acreditar que é para sempre, a pessoa muito boa, íntegra, tem um ótimo desempenho, resultado, é uma possibilidade, ela se torna sócia. Pode ter lá 0,5% do negócio, 0,2%, mas vai mudar o comportamento. Vai enxergar de outra forma o negócio. Você não vai precisar ficar cobrando, olha, fez isso, atingiu a meta, a pessoa já vai atrás. Você vai começar a criar pessoas pensando como donas, como acionistas. Tem que tomar todos os cuidados legais, fazer todos os estudos relacionados, mas é uma ideia interessante que quem vem conseguindo implementar vem tendo ótimos resultados com participação acionária dos altos talentos. Mas se há mais fácil, mas os outros tipos de pessoa jurídica não inviabilizam essa alternativa. Ok, gente? Então aqui 6 pontos para que vocês possam refletir, pensar no que é infalível, imbatível em termos de gestão de pessoas. Falando rapidamente da Salib RH, a gente está com 67 meses de vida e já realizou projetos junto a 66 clientes. Então estamos crescendo a quase um cliente novo por mês. Já mais de 180 projetos realizados para esses clientes, sobretudo nas áreas de remuneração e gestão de desempenho e alguns projetos específicos como indicadores de recursos humanos e estruturação de uma área de RH, mas a gente não atua com treinamento, não atua em recrutamento e seleção, bem focado em remuneração e desempenho. E a gente tem uma crença que é adotar metodologias de trabalho inteligentes e avançadas, mas simples, práticas e funcionais. Por isso que a gente vai mostrar nossa lista de clientes, tem empresas de todos os portes, mas a gente cresce bastante também com empresas de pequeno, médio porte, de capital nacional. Já fizeram projetos conosco desde empresas de 15 funcionários a 12 mil funcionários, porque a gente procura ter essa característica de metodologias simples, práticas e funcionais. Nosso escritório fica aqui próximo. Essa é a nossa relação de clientes, principais clientes desses 66 que eu comentei com vocês. Empresas de todos os portes, desde Monsanto, Vicuña Têxtil, até empresas de 20 funcionários. Empresas de capital nacional como Saraiva, Copenhagen, CVC Viagens, várias empresas, como vocês estão acompanhando na tela. E agora, não sei como é que estamos no tempo, se terminou no alvo certinho? Então tá bom, vamos para as perguntas das pessoas. Temos bastante perguntas aqui. Que bom. Vamos começar pelas perguntas da internet. Tá. O Isabel Zito pergunta qual é a diferença entre as nomenclaturas das áreas RH, gestão de pessoas e DHO. A definição passa pela estrutura da área, pela filosofia ou perfil da empresa? Muito bem. Essa é uma ótima pergunta que eu comentei que existem muitas palavras, muitos rótulos, mas que a gente sempre costuma falar, né? Muito mais importante que o nome é a postura, a forma de atuação. Então, RH, o nome, se a gente for olhar na raiz ali, recursos humanos, vem muito daquilo da era industrial, os procedimentos legais, o que eu tenho que cumprir. Tem um pouco essa conotação pesada que algumas empresas sentem que recursos humanos passam um pouco como se fosse um ativo igual a qualquer outro. Tem recursos... Tanto que, uma vez começando a carreira em RH, eu fui procurar o site da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Coloquei a brh.com.br, sabe o que abriu? Associação Brasileira de Recursos Hídricos, quando eu coloquei. Falei, bom, recursos humanos, parece como se fosse recurso hídrico, precisa de energia, precisa de produção, então eu vou um pouco dessa época. Gestão de pessoas é um nome que passa bem o que é, ou seja, coloca a palavra pessoas, fica mais leve do que recursos humanos. Desenvolvimento humano organizacional, que vem aparecendo cada vez mais, foca muito no lado de desenvolver as potencialidades de cada um. Então, muitas empresas vêm adotando esse nome. Às vezes, desenvolvimento humano organizacional são áreas que estão focadas em treinamento e desenvolvimento. Às vezes, chamam para toda a área de gestão de pessoas. Mas uma opinião sincera é que não é um nome que vai importar para a atuação. Ou seja, a área pode chamar recursos humanos, ter o nome que for, se tiver uma atuação mais próxima do negócio. É aquilo de, às vezes, vamos mudar o nome para ver se muda a cultura, se muda a forma de trabalhar. É positivo procurar um nome melhor.
mas o fundamental é o que está por trás, é a essência, é o que a área vai efetivamente entregar. Tá? Então, seja importante pensar no nome que passe uma boa postura, mas o nome não é o principal. Pode se chamar recursos humanos, o que for, o importante é o desempenho. Tem uma pergunta aqui da Sara, também pela internet. Com a grande busca de qualificação no mercado de trabalho, quem está mais apto a trabalhar com RH? Graduação em psicologia, ADM ou quem tem MBA na área de gestão de pessoas? Tá, ótima pergunta também. Se a gente lembrar daqueles 3 ciclos de recursos humanos no Brasil, o primeiro foi focado na administração de pessoal, a legislação, tinham muitos advogados naquela época, com a criação da CLT, década de 50, 60. Na época do fator humano, os testes psicológicos, treinamentos comportamentais, teve uma fase muito com a presença de psicólogos, foi fundamental para abrir a perspectiva da empresa para esses outros lados, em linha com aquele experimento do Maio que eu comentei na fábrica, que aumentaram a iluminação, depois diminuíram e a produtividade continua a crescer. E agora, cada vez mais, a gente vê formação de administração de empresas e até economia na carreira em recursos humanos. Não que a formação em psicologia não garanta condições muito boas para a pessoa desempenhar, garante. Só que aquela pessoa que se formou em psicologia, quer ter uma carreira em recursos humanos, crescer, chegar nos níveis mais altos, fundamental, daí sim acho complementar com alguma pós-graduação que vai entender de indicadores financeiros, que vai entender de estratégias de negócio, de números, de estatística, para complementar essa formação. Porque a gente vê muito nas empresas ótimos profissionais de recursos humanos, só que acabaram não conseguindo crescer porque não desenvolveram, não conseguiram começar a falar a mesma língua do empresário, a mesma língua do presidente, do diretor financeiro. Então tem que conseguir sentar, discutir o que é EVA, EBITDA, lucro líquido, o que é melhor ter no plano de participação e resultados, ter uma ideia qual que é o faturamento, o lucro da empresa. Às vezes a gente em conversas pergunta numa pesquisa para um profissional de RH, qual que é o faturamento da sua empresa? Que é um dado importante de uma pesquisa, a pessoa não sabe responder. Então é importante esse lado do negócio. Então a formação de psicologia ser complementada com o lado de administração de empresas, para ter essa visão de economia também, de indicadores. E a formação de administração de empresas vem se mostrando muito boa, muito completa para atuar em recursos humanos também. Mas tem de tudo, tem engenheiros atuando em recursos humanos e remuneração, médicos, tem de tudo. Agora o que é fundamental é conciliar essa vontade do lado humano, se relacionar com pessoas, entender a dinâmica de uma organização, do grupo, gostar desse lado relacional e entendimento do negócio. Isso é fundamental, para não ficar aquele RH também que o presidente fala, essa área de RH só me traz proposta que custa muito caro, que não tem a ver com o que eu preciso, senta na reunião para discutir estratégia, não abre a boca. Então tem que casar, aliás, esses dois lados. Tá? Mais uma perguntinha do Dermeval, de Fortaleza. Eu conheço. Ele pergunta, por que muitas empresas afirmam que não estão preparadas para aplicar a avaliação 360 graus? Quando estarão, então? Ok, essa é uma questão interessante, né? Não sei se todos estão familiarizados com a avaliação 360 graus. É aquela que um funcionário não é só avaliado pelo seu superior hierárquico, mas também por pares e também por subordinados. E o que a gente costuma falar? Que sempre uma empresa ela tem que dar um passo de cada vez. Não adianta a empresa querer começar a aprender a correr se ainda não aprendeu a andar direito. E na grandíssima maioria dos casos, Dermeval, que a gente vê nas empresas é que ainda não conseguiram desenvolver os seus líderes para uma boa avaliação. Esse trabalho de traçar as metas, de acompanhar, fazer o coach, não tem ainda maturidade com o processo, ainda é visto como aquele processo muito tenso, difícil, não tão claro, e que partir para um 360 graus, o que a gente viu muito nas empresas, para ser muito franco, não vi muitas empresas que falaram, Paulo, fiz uma avaliação 360 graus e foi ótimo. Porque geralmente o que acontece? Se a empresa está indo muito bem, obrigado, naquele ótimo clima, vira política de boa vizinhança. Todo mundo avalia bem todo mundo. Chega lá no corredor, fulano, acho que meu chefe foi perguntar para você o que você acha de mim. Pô, avalia bem que olha ali, quando chegar a sua vez, ali eu também vou caprichar. Então, eu fiz... E o chefe fica tenso também, porque, putz, agora meus funcionários vão avaliar, será que eu cobro por aquela meta? Será que se eu ficar lá, meu chefe está em cima de mim para atingir a meta? Pô, ele é o diretor, ele não vou falar mal na avaliação, né? Então o gerente fica no sanduíche, porque do diretor eu não vou falar mal na avaliação. E agora, se eu cobrar muito a meta, falar que não está bom, der um feedback, será que agora ele vai me avaliar mal? Então acaba ficando, e o funcionário chega para o chefe e fala, olha, eu sei que isso impacta na sua remuneração, na sua imagem, se não tem remuneração, vou caprichar na sua avaliação. Então acaba virando uma política de boa vizinhança. Ou, se a empresa está num momento tenso, eu já vi algumas, complicado, vira lavagem de roupa suja.
para tudo que é lado é ataque, é ofensa, você não consegue separar o que é fato, o que é pura emoção, então fica realmente bastante complicado, acaba levando alguns conflitos, eu já vi até problemas seríssimos de relacionamento e desligamentos que aconteceram depois de uma avaliação por ter esse clima. Então, quando estarão preparadas? Essa é uma pergunta muito boa. Quando que as pessoas vão ter essa maturidade? A visão, efetivamente, é que talvez uma empresa com uns 10 anos, 15 anos de cultura boa de avaliação de desempenho, com todo cuidado, talvez chegue lá. Mas pode ser um pouco conservador demais do meu ponto de vista, mas não conheço muitos casos de 360 graus que a empresa ficou 100% satisfeita. A gente vê, às vezes, muito relatório gerado, muita estatística, muito gráfico, mas não tem muito resultado, muita substância que sai do processo. O melhor relacionamento líder-liderado, trabalho de gestão, acompanhamento é o que vem gerando muitos resultados. É lógico, daí tem a pesquisa de clima, que você consegue ver como é que está o clima geral, se de repente tem alguma área que está muito tensa, está com problema de relacionamento, mas aí você trata isso como um outro instrumento. Mas pode ser que apareça um caso que dê muito certo, 360 graus, mas pessoas têm que estar muito familiarizadas, acostumadas, um ambiente equilibrado, relacionamentos bem profissionais, bem constituídos para dar certo. A gente vai fazer algumas perguntas agora da plateia. Provavelmente não dê para responder todas, mas a gente se compromete a pedir para o Paulo responder depois e aí eu passo para vocês. A primeira pergunta é o seguinte: como lapidar o funcionário que trabalha bem e tem potencial para se adequar aos valores da empresa para que o ambiente no trabalho seja melhor? Vou pegar o que está por trás da palavra lapidar. O desempenho é bom, o potencial é bom, mas a pessoa ainda está crua. Ainda não tem ainda é muito mais vontade, arrojo, do que qualidade, do que técnica. Ainda muito mais a vontade, a garra e o potencial. Daí, efetivamente, tem que ter um acompanhamento muito próximo. A pessoa tem que passar por um amadurecimento, entender que só o potencial não é tudo, tem que passar os desafios, tem que passar metas, tem que ser, não é porque a pessoa tem um desempenho muito bom, vou sempre dar feedback positivo mesmo se o resultado não está sendo tão bom. A pessoa pode ter potencial e não está realizado. Então, se o feedback não é tão bom, não teve muita entrega, tem que ser sincero, tem que ser exigente, buscar o equilíbrio certo entre exigência, reconhecimento e recompensa. Então, tem que colocar desafios e avaliar com rigor. Avaliar com rigor não quer dizer avaliar de uma maneira fria, de uma maneira dura, de uma maneira que afete o equilíbrio psicológico da pessoa. Mas tem que ter rigor, tem que passar desafios, tem que saber premiar e reconhecer. Agora, não sei se por trás dessa pergunta está o aspecto que pode ser um talento, mas pode não estar aderente à cultura. Que pode ser um aspecto por trás dessa pergunta, por trás de lapidar. Daí é mais difícil. Aí eu já costumo pensar que no início da carreira, muitas vezes a pessoa ainda está uma argila mais mole, não está ainda com tudo tão arraigado, o estilo de trabalho, por mais que esteja não se adaptando tanto à cultura, pode ser que com o tempo, entendendo como é que funciona a empresa, entendendo, conversando com as pessoas, se relacionando, com o tempo pode vir a se adaptar à cultura. Agora, muitas vezes, a pessoa já tem 15 anos de carreira, está 10 na empresa e continua agindo de um jeito que não encaixa, é difícil imaginar que da noite para o dia vai mudar suas atitudes, seus valores. Pode ser que efetivamente seja o melhor caminho. Tem que tentar junto com a pessoa, procurar, indicar, ver alguma maneira de realmente que a pessoa possa continuar a carreira de repente em algum lugar que tenha uma cultura mais a ver com o estilo dela. Então é mais difícil, em outras palavras, mudar o comportamento da pessoa. É mais fácil moldar para que ela entenda do trabalho a parte técnica do negócio do que fazer com que ela mude o jeito de ser e agir no ambiente de trabalho. Então é mais difícil. Mais uma pergunta. Como lidar com o equilíbrio da vida pessoal profissional com a meritocracia e foco excessivo em resultados? Não é uma ilusão? Tem algum exemplo de empresa que realmente equilibra ambos os lados e ainda tem boa performance? Você é muito franco, acho que talvez não tenha mesmo. Porque foco excessivo em resultados. Um ambiente extremamente competitivo que a gente viu. A gente vem de um cenário de crise. As empresas têm que gerar resultado. É meritocracia, eu tenho que atingir a meta. E equilíbrio vida pessoal-trabalho, fala onde é que eu estou indo lá também. Você está falando com vocês, pessoal, que eu fiquei no escritório até 11 da noite na segunda-feira. Porque é puxado mesmo. Mas quando a gente fala equilíbrio vida pessoal-trabalho, existe talvez um segredinho para não só ficar falando a vida é difícil, é dura, que é a tal da flexibilidade. O que a gente procura fazer na Saliba RH, por exemplo? A gente tem uma época com muitos projetos, fica todo mundo até 1, 2 da manhã, até tarde,
O que a gente daí tenta fazer? Pô, fulano, você não quer aproveitar agora esse feriado, esse final de semana, tirar um dia a mais para descansar? Agora que não está tão puxado, reduzir um pouco a carga, pega amanhã pelo menos, vai tomar um café da manhã com namorada, com cônjuge, ou então, né, tem muitas pessoas lá que jogam tênis, agora da BRH, vamos pegar e marcar um dia 9 da manhã, a gente joga das 9 às 11 e vai trabalhar depois. Daí isso ajuda a tirar aquele peso do dia que tem que ficar até as 2, até as 3 da manhã para entregar o resultado. Então talvez a quantidade de horas, ela pode ser alta do mesmo jeito. Só que se dosar com alguma flexibilidade, isso acaba ajudando. É lógico que isso é possível para determinadas funções acima. Não posso fazer isso como operador de produção, senão a fábrica para. Mas para analistas e acima, para algumas funções, pode ser utilizada essa flexibilidade de dar um dia extra aqui e lá, um dia combinar todo mundo chegar mais tarde, descansar um pouquinho. Então dá para pensar alguma coisa que o número de horas é o mesmo, só que com mais flexibilidade. Qual é o equilíbrio entre dar autonomia, mas também orientar com coach? Eu diria que isso é mais ou menos, não tenho filhos ainda, mas eu vejo muito o desafio que tem os pais, por exemplo. Será que eu tenho que ensinar que ele não coloca o dedo na tomada? Eu vou ficar sempre com muito medo da criança colocar. É melhor a criança colocar um pouquinho, ver se dói um pouco, para daí ir aprendendo. Então, ou seja, tem que, na verdade, procurar o equilíbrio. Se eu sempre proteger tudo, evitar todos os riscos, a pessoa sempre vai se sentir protegida. A gente costuma usar a imagem, tem fazendo acrobacia, malabarismo, mas tem aquela cama embaixo, não é? Aquela rede embaixo. Posso cair que tem a rede embaixo me protegendo. Não desenvolve, não é? Que ela sempre sabe que vai ter aquela rede. Agora, eu não posso deixar aquela pessoa ir sozinha no cliente importante, que pode fazer aquela besteira e prejudicar todo o grupo, todo o time. Então tem que encontrar esse equilíbrio de ir expondo aos poucos em situações que o risco seja mais moderado, mas tem risco. Às vezes tem que assim, segurar na cadeira, né? Fala, putz, pode ser que dê um problema, mas não, deixei ele conduzir aqui a reunião, vou deixar ele conduzir a reunião. Vou aguentar aqui no meu canto e depois eu oriento no que ele pode vir a melhorar. Então é saber dosar que tipos de risco eu posso expor mais, alçar a pessoa que não vai ter uma consequência tão grave que ela vai aprendendo. E quando você for ver, num prazo muito mais curto, você imagina, ela vai estar tocando as apresentações, reuniões sozinha, você não precisa ir junto. Então é procurar esse equilíbrio de soltando os desafios, que a consequência não seja tão grave assim, e ir acompanhando e dando feedback como é que a pessoa foi nesses desafios. Tá? Então é esticando cada vez um pouquinho mais, que nem atleta. Vou esticando um pouquinho mais para desenvolver. Reconhecimento sem custo. Um reconhecimento para a equipe apenas com comunicado e divulgação do colaborador, adianta para ele se sentir reconhecido? Dependendo da cultura, muitas vezes sim. Tapinha nas costas, um reconhecimento em grupo, falar que a pessoa teve uma ótima contribuição, vai depender tudo do ambiente de trabalho. Tem reconhecimento, não tem McDonald's, faz o funcionário do mês. Então tudo que trabalhado bem pode ser positivo, depende da cultura. Se isso tudo é muito novo para a cultura, pode soar estranho, pode ter brincadeira no corredor, em relação ao reconhecimento, algo, mas se a cultura estiver preparada e for bem comunicada de um jeito positivo, isso pode também trazer uma ótima ideia, trazer ótimos resultados. A gente sempre costuma falar que funciona muito bem, às vezes, elogiar em grupo, e quando for chamar a atenção, que seja individualmente, que seja uma conversa com cada um, separado. Mas tomar cuidado para aquele elogio em grupo também não gerar aquele clima, né? Que possa parecer que tem alguma preferência, então tem que trabalhar isso muito bem para ter argumentos. A pessoa foi muito bem sendo reconhecida, fez um projeto, fez isso, fez aquilo. Então sempre trabalhar com argumentos para que as pessoas enxerguem como justo o reconhecimento. Mas é bem interessante, bem positivo se a cultura estiver preparada. Como transformar uma pessoa tarefeira para ter uma cabeça de dono? Bom, esse é... Depende dos graus de tarefeiros, né? Eu já vi situações que a pessoa é tão tarefeira, foca, faz muito bem a atividade, mas efetivamente às vezes acaba não olhando em torno, não tendo senso crítico. O que pode ser algum caminho até para testar? Porque pode ser que ela seja tarefeira porque ela nunca teve desafios. Nunca foi desafiada a pensar além. Então por que não, de repente, prestar um artigo, um livro de estratégia de negócio, pedir para fazer uma apresentação, relacionar com o trabalho, tentar levar em algumas reuniões, lançar alguns desafios para testar se tem potencial para deixar de ser tarefeiro. Mas tem todo tipo de gente. Tem pessoas que vão ser tarefeiras a vida inteira, ótimas tarefeiras, valiosas, importantes de ter na empresa. Então tem que talvez avaliar esse potencial, levando em reuniões, pedindo para estudar estratégia, alguma questão mais crítica de negócios para avaliar os resultados. Mas nem sempre dá para transformar. Mas o importante é ter certeza se a pessoa tem um potencial ou não, porque se tiver, vale investir. A empresa investe em um recurso humano, inclusive internacionalmente,
e ele é exemplo de resultado, motivação, tem seguidores, mas vive em uma loucura de equilíbrio e vida. Como o RH se atenta a isso? Olha, eu diria que isso, muito no contato com as empresas, recai muito mais nos principais líderes da empresa do que recursos humanos. Recursos humanos ficam um pouco de mãos atadas em relação ao equilíbrio vida pessoal-trabalho. Se presidente e toda a diretoria ficam todo dia até tarde, ligam para a pessoa às 10 da noite para perguntar onde está o relatório, onde está o indicador, é difícil imaginar que vai ter uma cultura que as pessoas vão pelo menos procurar, porque a gente falou, não adianta ter a ilusão que eu vou ganhar muito, a empresa vai crescer, tá ótimo resultado, eu vou trabalhar pouco. Essa é uma ilusão, mas dá para equilibrar, dá para ter flexibilidade. Agora, se a liderança não dá esse exemplo, os diretores só trabalham, não tem nenhum hobby, não falam nada fora da vida profissional, é difícil imaginar que a empresa vai ser assim ou que recursos humanos vai ter uma ação. Até vou dar um exemplo. Conheço uma empresa que a área de recursos humanos criou toque de recolher às 7 da noite. 7 da noite, pagava as luzes do escritório, sério, apagavam as luzes, a rede parava de funcionar. Sabe o que gerou? Uma pressão, um estresse tão grande, as pessoas pararam de tomar café no corredor porque sabiam que tinha que entregar tudo para o dia seguinte e 7 horas ia parar tudo. Aquele desespero, não vou ter tempo para fazer, vou ter que sair correndo, não almoçar em 10 minutos, não vou nem tomar um café com a pessoa da área do lado que eu gosto de conversar, não vou ligar para o marido, não vou ligar para a esposa, não vai dar tempo. Então saiu pela culatra. O estresse que gerou acabou sendo até maior. Então acredito, mas como tudo pode estar certo, pode estar errado, não tem certo absoluto, não tem errado absoluto, que vai muito do exemplo da direção da empresa. Como aplicar as regras sugeridas, coaching, métricas, avaliação de desempenho, em uma equipe de baixa escolaridade? Tem que ser um formulário muito simples, ou seja, uma descrição de cargo muito simples, a gente já fez isso para operadores de produção, com as atribuições, tem que operar o equipamento, X, Y, Z, o que tem que fazer, e uma avaliação mais simples possível, pode ser com 2 notas, exerce adequadamente a atribuição do cargo para cada atribuição, sim ou não, e por quê? Comentários. Então coloca uma pontuação de sim, não, 1 é 0, 1 é sim, não é 0, pontua no final e dá um feedback para a pessoa. Tem que ser muito simples. Uma descrição de cargo simples, atrela-se, exerce adequadamente cada uma das atribuições, sim ou não, e justifica no final. Já é um bom começo, um formulário simples e a pessoa vai entender. Como devemos avaliar a pretensão salarial quando solicitada no currículo? O candidato pode ter receio de colocar um valor maior e não ser incluído no processo seletivo, ou um valor menor e a empresa pagar menos do que poderia. Tá. Vamos olhar a situação dos dois lados. Para a empresa, olhando os currículos, se a pretensão salarial vem muito acima do que tem naquela tabela salarial dela, do que ela pode oferecer, ela tem que pensar, bom, essa pessoa talvez venha, mas venha desmotivada e procurando algum outro lugar, porque ela já tem uma pretensão muito acima. Uma pretensão muito abaixo é pensar, bom, será que essa pessoa está com um perfil próximo, tem a experiência para o cargo, já está preparada e desenvolvida? Então é analisar para a empresa numa banda. Então eu sei que eu quero pagar 8 mil para o cargo, o que vier entre 6 e 10, talvez 6 e 9, dê para trabalhar. Agora, muito fora disso, ou talvez a pessoa não esteja ainda no patamar, ou já vai ficar desanimada com o salário. Ou a pessoa tem uma pretensão mais baixa, tem menos tempo de mercado, só que tem um potencial tremendo. Então, de repente, é pensar, eu preciso mesmo já de um gerente, ou, de repente, vale a pena pegar um coordenador, um analista sênior e investir e desenvolver. Mais importante o potencial do que já chegar a realizar. Isso do lado da empresa. Agora, do lado da pessoa, não sei se quem fez a pergunta foi olhando mais do lado da empresa, do lado da pessoa, é arriscado, né? Colocar pretensão salarial, né? Muitas vezes a pessoa não precisa necessariamente colocar, falar, negociar. Agora, se ela realmente está saindo de um emprego, ela ganha X mil reais, daí tem que colocar. Até para ficar claro que só acima daquele valor vai ser interessante. Agora, nos demais casos, coloca uma faixa, não é? De X a Y, mas coloca que está aberto para conversar, que mais importante é o resto, oportunidade de crescimento. Então pode ser não dando uma resposta tão pontual, trabalhar com uma faixa e falando que está aberto para conversar, para entender o que a empresa tem a oferecer. Não é só o valor do salário, que é o único referencial. As 2 últimas perguntas. Gostaria de saber mais sobre a área de coaching, mais dicas, e também como colocar em prática. Bom, para conhecer mais sobre a área de coaching, eu vou preferir ficar até com o e-mail da pessoa para talvez indicar alguma literatura. Legal, alguma literatura, alguma coisa do jeito. Tem algumas empresas muito boas, a LibRH não atua com coaching, mas tem empresas muito boas no mercado, posso comentar um pouquinho.
indicar alguns livros para você então depois, tá? Mas tem livros interessantes, é uma área que geralmente exige a formação de psicólogo, porque a carga de interação para dar o coach ali é muito forte, isso para os profissionais de coach, ou também existem executivos já muito sêniores no mercado que já foram presidente, agora estão em conselho de administração que acabam também provendo coaching para executivos mais júniores, digamos, mais novos na função. Mas é uma área bem interessante, interação pessoal é fundamental e dar exemplos, evidências, e eu encaminho alguma coisa para você. A última é o seguinte, o que você aconselha quando temos funcionários que usam MSN, internet, que não tem nada a ver com a empresa, fora do expediente? Ok. Bom, vai depender um pouquinho do tipo de trabalho, né? O tipo do trabalho acaba sendo fundamental. Se é um trabalho, digamos, mais técnico-operacional, aquela coisa com uma carga muito contínua, está atendendo o cliente, 0800, está aquilo, um técnico de manutenção, um operador, ou está ali muito numa atividade rotineira, padronizada, atrapalha muito. Porque é aquela atividade que a pessoa às vezes perde 1, 2, 3, 4 minutos, acumula cliente que não é atendido, acumula muito. Tem empresas que para funções mais técnicas e operacionais acabam bloqueando mesmo, porque acaba atrapalhando. Agora, se é uma função que já exige criatividade, que a pessoa tem metas claramente traçadas, tem que entregar o resultado, tem ali a apuração, tem o prazo, se a pessoa quiser, durante 20 minutos, dar uma distraída e conversar com alguém, olhar algum site na internet, dar uma volta, tomar um café, ir para a rua, na padaria, fazer um lanche, voltar depois para entregar um resultado melhor, daí vale a pena. Então depende muito da característica da atividade. Se é uma atividade que exige criatividade, não tanto é rotineira, padronizada, alto volume, é interessante deixar uns espaços de oxigenação mental, tá, para que a pessoa tenha criatividade. Não é aquele tipo de coisa, se eu ficar sentado, eu vou gerar um relatório de plano de negócio se eu ficar sentado das 8 da manhã às 8 da noite. Preciso arejar, preciso refletir. Então talvez segmentando o tipo de trabalho. É isso. Obrigada novamente pela presença de vocês e obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.